Olá, povão, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do LunaCast. Aqui você sabe que é um podcast que tem a função de discutir os temas com a maior profundidade. Então a gente está discutindo temas ligados ao campo, né, que faz sentido para pessoas com autismo. O convidado que eu estou aqui hoje não é para discutir autismo, para discutir escrita, leitura. E, obviamente, esse é um campo de interesse absoluto, né, de quem vive aí na comunidade do autismo também. E o meu convidado é o Gabriel Brito. Muito obrigado pela disposição de vir aqui. Já acompanhava o seu trabalho na internet e foi um prazer tê-lo aqui agora para a gente conversar. Queria que você se apresentasse primeiro, por favor. Primeiramente, o prazer é todo meu, né? Porque eu sou seu fã, eu te acompanho já há muito tempo. Já fui aluno, inclusive, do CBI of Miami, não falei legal, isso. Legal. Então, mas meu nome é Gabriel, eu sou pedagogo de formação, né? Mas estava te contando aqui nos bastidores que, na verdade, eu era missionário de uma agência que se chama Jocum, Jovens com a Missão. E aí, quando fui trabalhando sempre no terceiro setor e tudo mais, virei professor por ocasião e acabei, em um determinado momento, indo trabalhar na periferia, mas ainda com esse coração muito missionário, né? E trabalhando lá, eu fazia de tudo para ajudar as crianças a aprenderem a ler e escrever. Tinha um menininho específico que ele tinha muita dificuldade, o pai tinha sido assassinado, que trabalhava com uma situação muito terrível. A mãe não cuidava pela avó. Menininho terceiro ano, analfabeto, mas também não tinha amigo, não tinha nada. E eu me dediquei muito para ele. Hoje eu percebo que eu tinha algumas estratégias de manejo comportamental, assim, intuitivamente até muito adequadas, que davam certo. Muita afetividade também. E chegou em agosto, o menininho já estava entrando na fila, já tinha amigo e tudo mais, mas ainda não sabia ler, por mais boa vontade que eu tivesse. Então eu estava fazendo tudo o que o método Global fala, né? Então eu já estava cortando revista, jornal, recortando poesia, me recortando, e o moleque não aprendia. Mas uma professora do AEE chegou e falou assim, Gabriel, se ele tá pré-silábico, né, que ele estava pré-silábico, e não era por falta de vontade minha ou falta de vontade dele, é porque ele tá pensando de tal forma, você tem que dar tal atividade. Aí eu dei a atividade, vou até olhar pra câmera para fazer um efeito dramático, e pasmem, em uma semana o menino saiu do pré-silábico e foi pro silábico, com valor, sem valor, isso já era agosto, tá? Aí eu falei, eu preciso aprender o que é isso, né? Então aí eu fui fazer a psicopedagogia no Mackenzie. Depois, fazendo a psicopedagogia, o meu TCC foi sobre o RTI. Então eu pude aplicar a camada 1 do RTI na minha turma. Então lembra que eu era missionário, né? Então eu tinha um pouco mais de tempo. Meu tempo era mais flexível, eu consegui fazer um TCC diferente, assim. Deixa eu só dar um recado para as pessoas aqui, que já que você mencionou aqui, depois a gente vai falar sobre RTI, tá? Depois a gente volta a esse tema importante. E aí eu apliquei o RTI, estava num campus onde tem o mestrado, doutorado, um programa importante, né, de distúrbios de desenvolvimento lá no Mackenzie, e as professoras viram e falaram, Gabriel, você tem um perfil de mestrado. E eu só queria, na verdade, uma ferramenta para transformar a vida dos meus alunos. Eu nunca pensei em mestrado, nada disso. Ela falou, não, você trabalha aqui, poderia ter sido uma pesquisa de mestrado. E aí eu fui fazer o mestrado, o doutorado, inclusive com a Alessandra Seabra. Espetacular. Porque no RTI, o RTI preconiza que quando a instrução de alta qualidade, ou seja, né, instrução baseada em evidência, é ofertada, as crianças aprendem, inclusive as crianças pobres, né? Porque o cérebro do pobre brasileiro é igual ao cérebro do americano, do japonês, do chinês. Então, se você souber como o cérebro aprende a ler, você vai ensinar a criança a aprender. E a gente conseguiu nos mesmos percentuais que os estudos de RTI mostram internacionalmente, que é de 80% a 90% aprende na sala de aula. E aí eu me apaixonei por aquilo, me apaixonei pelos instrumentos que a Alessandra, o Fernando Capovilla, era o que eu conhecia ali até o momento, tanto de avaliação quanto de intervenção, que dá para usar na sala de aula. E a minha pergunta do mestrado era essa, como aplicar um RTI agora para os maiores, porque tem mais instrumento para o Fundi 1. E a Alessandra falou, não, é muito legal, mas vamos deixar o RTI um pouquinho de lado e vamos só criar os instrumentos. Daí eu criei a BACOLI, né, que é a Bateria de Avaliação Cognitiva da Leitura. Eu não sabia que tinha sido isso. Aí ela falou, não, porque as crianças melhoraram muito, só que a gente fez 3 testagens, né? Da primeira para a segunda testagem, era um 5º ano, quando eu apliquei o RTI. Da primeira para a segunda, eles melhoraram muito. Só que da segunda para a terceira, os testes já estavam dando efeito de teto. Então, eles não estavam tão sensíveis para mostrar o quão que a molecada melhorou. Só para você ter uma noção, as crianças terminam o 5º ano analfabeta ainda. É o normal do Brasil. Mas a minha turma,
estava já conjugando o verbo. Quem é professor de escola pública sabe o quão isso é difícil. Era 35 crianças, tinha criança de inclusão. E a gente estava fazendo conjugação de verbo. No inglês, eu pedi para a professora, eu falei, para ficar mais multissensorial, né, para eles verem o mesmo conteúdo de formas diferentes, você não quer ensinar o verbo to be para eles? Ela, não, mas o verbo to be é o que a gente ensina durante o Fundo 2 inteiro. Não posso ensinar o verbo to be agora. Tem certeza que eles vão pegar? Eu falei, vamos pegar para eles entenderem que tem pronome, que é assim que o idioma se estrutura mesmo, né, a língua se estrutura mesmo em outro idioma. E ela começou a ensinar inglês e os meninos estavam aprendendo. Em matemática, o raciocínio do RTI, né, de você ir do simples para o difícil, de você avaliar, os meninos que não sabiam as 4 operações terminaram fazendo fração. Mas eu tive eu fiquei morrendo de medo, na verdade, quando no início do ano, aplicando a RTI, eu percebi que os meninos não sabiam decompor os números. Se não sabe decompor, como é que vai depois organizar, entender o valor posicional dos números? Não tem como, né? Minha perna literalmente tremeu o dia que eu saí com os meninos para fazer uma atividade no 5º ano muito simples, como as de consciência fonológica que eu estava fazendo no 5º ano. E a professora da frente que estava dando aula para o 5º ano, no início do ano, ela estava já dando continha de multiplicação. Eu falei, mas os meus não entendem nem decomposição, ela está dando a lousa cheia de continha de multiplicação. Só que chegou no final do ano, os meus estavam fazendo frações e os dela ainda estavam patinando nas contas demais, às vezes. Não era só na multiplicação que estava difícil, né? Então, mas por quê? Eu fiz uma escolha. Eu falei, eu vou acreditar em quem estudou antes de mim. Porque falou que tem que fazer as habilidades preditoras, independente da idade, independente da série, então é o que eu vou fazer. E no final, esse tempo que eu investi do RTI, eu não gastei tempo, né? Na verdade, eu investi mesmo porque as crianças conseguiram avançar muito mais em todas as outras disciplinas. Sem dúvida. Inclusive, eu tenho uma história que, assim, durante um certo tempo, eu fui professor substituto, né? Porque eu era professor efetivo, fiz o processo seletivo para complementar, ainda ganhava mais do que fazer jornada suplementar, num certo momento. E aí, cara, eu entrava nono ano de matemática, cara, assim, a maioria não sabia operações básicas. A maioria não sabia. Assim, divisão, então, tinha 2 ou 3 que sabiam. Então, um problema muito sério esse negócio dos preditores, mas depois desses pré-requisitos, mas depois eu quero falar isso com você. No doutorado, você fez sobre RTI também? Então, daí a gente deu uma pausa do RTI. Hoje em dia eu tenho dado assessoria em algumas escolas. Infelizmente, são as particulares que pedem. Então, num colégio super top aqui em São Paulo, Vital Brasil, eles já fazem um trabalho muito bom e eles, desde o ano passado, a gente está fazendo essa assessoria e eles estão tendo essa capacidade. Eu gosto de imaginar que se o Paulo Freire estivesse vivo, ele viveria o que ele pregava, ele aderiria? Acho que é. Ele ia aderir às práticas baseadas em evidências, porque o Paulo Freire tem uma frase que é assim, que o bom professor é aquele que tem a capacidade de repensar o pensado. Então, o meu sonho é ver o RTI acontecendo nas escolas públicas, mas infelizmente hoje, quem tem realmente me chamado, e por exemplo esse colégio, eu fiz até questão de falar o nome do colégio, porque eles têm sido muito corajosos em repensar o pensado e aplicar as práticas baseadas em evidências num colégio que já tem índices muito bons. Dom Vital, você falou? Colégio Vital Brasil. Vital Brasil, interessante. Até porque as pessoas perguntam para mim, mas alguém já faz isso? Eu falo, não que eu saiba, não sei como é que está acontecendo. Sei que teve alguns estudos e tal, mas uma coisa é no estudo, outra coisa é na vida real, depois que o estudo passa, né? Vai ter bom saber. Mas vamos falar sobre a RTI, então? O modelo de resposta à intervenção, ele é um modelo, assim, que eu sei que tem algumas pessoas que trabalham no Brasil, a Simone Capellini trabalha também com isso. É um modelo assim, mas no exterior assim, é uma coisa extraordinária, assim, todo mundo usa. Queria que você explicasse primeiro o que é esse conceito. Então, uma coisa que eu percebo que muito professor faz confusão é que eles acham que às vezes é um método. Né? E não é um método, é uma abordagem, né? Então, e que na verdade surgiu de fato na escola, que hoje em dia a gente tem RTI até em outras áreas, da medicina e tudo mais, de você ver a resposta do menino à intervenção. Mas é algo simples, é você escolher na camada 1, você primeiro faz uma avaliação, né, de todo mundo, das habilidades, não do conteúdo. Eu costumo dizer que o conteúdo, ele é o telhado, a habilidade é o alicerce. Então você fazer tem RTI, como não é um método, tem RTI que não faz essa avaliação necessariamente com instrumentos padronizados, tem outros tipos. Mas as pesquisas mostram que quando você coloca um instrumento padronizado, como é de se esperar,
a eficácia aumenta, né? Porque você consegue fazer uma intervenção mais precisa. Então, você tem um momento de triagem universal, onde você vai avaliar todo mundo, vai ver ali onde estão as dificuldades e vai elaborar um plano de intervenção, que pode ser, não precisa ser só em português, pode ter RTI, por exemplo, para questões comportamentais. Se fosse comportamentais, eu faria um RTI pensando no trabalho, por exemplo, de funções executivas. Eu posso colocar isso de 2 a 3 vezes por semana, de 20, 30 minutos na sala, 15 a 20 minutos. Na minha história, aplicando a RTI, foi 30 minutos todos os dias, porque eu julguei que tinha muita necessidade de incorporar essas habilidades na primeira camada. Certo, para todos os alunos. Então, é todos os alunos. A segunda camada é um reforço, né? Que as escolas sempre fizeram reforço. Só que aí você tem um parâmetro para identificar essas crianças. Você não precisa esperar ela ir mal na prova. Para você, vai para o reforço só lá para o meio do ano. Não, eu já avaliei todo mundo no começo do ano, eu pensei aqui numa resposta, numa intervenção, aí eu vou analisar. Em 2, 3 meses, eu estou vendo aqui uns 20% que não está acompanhando a turma. Então, uma coisa legal do RTI é que você não compara ele só com o teste. Você está comparando ele com a turma mesmo. Então, os 20% das crianças que não estão acompanhando o restante. Né? E tem uma coisa também, você falou do reforço, as escolas sempre fizeram, mas não é organizado da mesma forma, porque é assim, reforço de português. E às vezes você precisa olhar para a habilidade específica. Ele não tem essa habilidade, então vamos fazer aqui. Ele não tem essa habilidade, então vamos ensinar essa. Não é genérico assim. O professor escolhe, normalmente o reforço da escola é assim, professor, qual você acha que precisa? Acho que precisa desse. Não é uma coisa que você tem uma avaliação, que você, de fato, por exemplo, determina um padrão como esse e não olha aonde que está faltando. Às vezes é uma habilidade específica que não precisa ser aprendido outra, né? Ser ensinado outra. E assim por diante. Ou seja, esse reforço dentro do RTI também é mais direcionado, mais organizado. Eu acho que a questão da RTI são a prática baseada em evidência. Esse acho que é o pulo do gato, entendeu? Então, assim, por exemplo, esse olhar que nem você falou, para habilidade. Então, os professores, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de pensar na habilidade. Eles pensam, às vezes, a gente, professor, né? Pensa muitas vezes no conteúdo que você tem que dar, mas não pensa nesses alicerces que estão faltando. E acho que a abordagem do RTI vai trazer para a gente esse olhar para a prática baseada em evidência para a gente fazer bem feito algo que a gente sempre fez. Por exemplo, uma coisa que eu vivi quando eu era professor na escola em Guarulhos, na escola pública. Tinha aula de reforço, que seria a camada 2. Mas essa aula de reforço tinha 14 crianças na sala. Pô, 14 crianças é uma turma. Tem escola que tem menos de... Né? Então tem que ser pesquisa, por exemplo, com a Capellini e de linguagem, de intervenção na parte da leitura escrita, ver que a intervenção com até 4 crianças tem o mesmo efeito de se fosse individual. Então, dependendo da habilidade que você está trabalhando, é até legal ser com mais crianças, mas não 14. Aí perdeu, né? Então, assim, o RTI, quando você vai estudando o RTI, você vai vendo, por exemplo, não é só... Que nem eu explico para os pais no consultório isso também. Que muita criança fica no consultório muitos anos fazendo a psicopedagogia. Eu falo, olha, eu gosto de ser conhecido como um cara que se torna inútil. Mas para eu me tornar inútil, eu preciso alinhar não só a eficácia da intervenção que eu vou oferecer para o seu filho, mas também a intensidade e a frequência. Então, tem gente que vai tomar um remédio, é o mesmo remédio, 2 vezes ao dia. Outros vão tomar 1 vez por semana. É o médico que vai dizer isso cada caso. E eu acho que o RTI me treinou a pensar nisso também, não só na eficácia da intervenção, que tem que ser uma intervenção baseada em evidência, mas também na intensidade e na frequência. Porque nada mais é do que isso, é um funil. Então, você vai aumentando o nível de suporte que você vai dando para a criança à medida que você vai vendo que ela precisa, que você vai analisando a resposta dele à intervenção. Então, não é algo difícil, assim, de estruturar. O que tem que mudar é a mentalidade, né? E o nível 3? Para a gente fechar aqui do RTI. E aí, o nível 3 é a criança, então, que é lindo do RTI, que de 80% a 90% das crianças vai aprender se você usar a técnica correta na sala de aula. No nível 1, no nível 1. E aí, então, o professor não precisa se desesperar. Então, se ele tem 30, se até 6 crianças não estão acompanhando, não quer dizer que ele está aplicando a técnica errada, que é o oposto do que acontece no Brasil. A gente tem 6 que acompanham e 80 que não acompanham. Então, né? Então,
Aí na camada 2, as pesquisas mostram que cerca de 15% vai melhorar ali. Então você vai ter sala que vai ter uma criança, sala que vai ter nenhuma, que aí iria para uma... Porque é só uma criança que está um pouco atrasada por algum motivo, é uma dificuldade. Então, esse 5% que não vai melhorar nem na camada 2 desse reforço, eles iriam para a última camada, que seria individual. E aí a escola... Por que eu sou apaixonado pelo RTI? Porque aí a escola poderia trabalhar junto com a educação, né? Porque quando eu era professor, a gente sempre mandava os relatórios para a UBS. Com a saúde. Para a saúde. A escola podia trabalhar com a saúde, né? Porque a gente mandava os relatórios e a fono mandava. Isso é problema de ensinagem, não é problema de aprendizagem. Vocês que têm que dar conta. Porque era um contingente muito grande. Agora, se a gente manda só 5% da turma, a gente até sabe melhor para quem mandar no RTI, porque ele é um sistema, então, de intervenção e detecção precoce dos problemas de aprendizagem. Então, ele já está fazendo as duas coisas, ele já está ali avaliando e intervindo. E aí a gente poderia falar, pô, esse menino que não aprendeu, provavelmente a professora ia falar, deve ser um psicólogo que a gente tem que mandar, porque a questão aqui dele é meio emocional, ou não é uma fono, ou não é um psicopedagogo. E aí a saúde poderia ajudar. Então, o nível 3 é mais ou menos similar, mais ou menos o que a gente chama de educação especial, né? E aí você precisa ter uma interdisciplinaridade para outros agentes apoiarem, que fica mais fácil, né? Mas tem uma outra questão ainda, só para esclarecer para as pessoas. Quando você fala que vai para o nível individual, neste caso do RTI, nós não estamos falando aqui de uma educação que seja substitutiva. Por exemplo, quer dizer que está todo mundo na escola especial. Então, ele está falando de um apoio. Porque o indivíduo, quando foi para o nível individual, não quer dizer que ele vai sair da escola e vai para uma outra escola especial, que ele só vai ter coisas individuais. Ele continua na escola e ele tem um outro apoio, né? Assim como no nível 2, o reforço. Ele não fica só no reforço, ele fica na sala de aula. Perfeito. E no contraturno ele vai para o reforço. É a mesma coisa do nível 3 do RTI, né? Você tem o apoio individualizado, por exemplo, do professor de AE, mas na aula ele continua frequentando a aula. Embora tenha outros casos que a gente depois, inclusive, vai conversar aqui sobre escola especial. Mas, vamos lá, então. Você trabalhou no seu mestrado com RTI. Então, no mestrado e no doutorado, eu só desenvolvi os instrumentos da Bacoi. Sim, mas os instrumentos que podem ser utilizados para finalidade de avaliação, né? Sim, tanto no contexto escolar quanto no clínico. Então, o clínico, quando eu estou lá no consultório 1 para 1 ali, é como se fosse o equivalente ao nível camada 3. Camada 3. Então, eu ia perguntar isso para você. Você já esteve na escola, está agora na clínica. Qual é a diferença aí? Você acha do trabalho seu na sala e na clínica? Olha, em relação às estratégias que eu uso, são exatamente as mesmas. Então, por exemplo, muitas crianças... Eu não teria tanto cliente se os professores, às vezes, aplicassem o RTI na escola, ou seja, aplicassem estratégias baseadas em evidências. Porque muito do que eu faço com as crianças, hoje eu fazia lá na periferia com as crianças da escola pública também, enquanto de estratégia. A diferença é que eu estou no grupo, aqui eu estou no individual, né? No 1 para 1. Mas assim, pensando... Não tem nada que eu, como psicopedagogo, faça que o professor não poderia fazer. Aliás, um dos outros motivos que lá a gente dá alta para as crianças é porque eu não gosto dessa coisa de ficar patologizando. Então eu falo com o pessoal da equipe, falo, gente, antes deles serem nossos clientes, eles são pessoas, são famílias. Dar alta para o menino que está com psicopedagogia, tenha ele um transtorno, uma deficiência ou não, vai mexer com a autoestima dele. Vai mexer que ele vai ter mais tempo livre para fazer outras coisas, para não fazer nada se ele quiser, né? Então, vamos dar alta para esses meninos. E um jeito da gente dar alta é tendo a família, e no caso específico da psicopedagogia, isso é muito absurdo, o quanto isso é poderoso, quando você tem a professora como coterapeuta. Então, família e professor como coterapeuta. Então, tudo que eu faço no consultório, eu ensino os pais a fazerem e ensino a escola a fazer. Porque é super possível fazer. Então, por exemplo, eu explico para a mãe essa coisa do remédio. Falo, olha, eu tenho total certeza que eles vão aprender aqui, que eu vou aplicar uma estratégia baseada em evidência. A mesma que se ele estivesse nos Estados Unidos ia ter. Que o brasileiro gosta dos Estados Unidos, né? Aí eu falo assim, mas a gente precisa equilibrar a intensidade e a frequência. Com o seu filho, normalmente no consultório eu atendo de 2 a 3 vezes por semana. Começo assim e vou reduzindo o tempo, né?
Falei assim, mas independente de quantas vezes a criança vai vir, eu vou te dar uma tarefa para você fazer em casa com ele. E aí eu chamo o pai na sessão, às vezes é uma atividade de consciência fonológica, alguma atividade, e o pai já está querendo completar para o filho. Eu falei assim, você está percebendo o que está acontecendo na cabeça dele? Então, tem muita gente que fica com medo. Ai, mas e se o pai achar que eu tô só brincando, alguma coisa, né? Eu não tenho esse problema, porque eu sei explicar pro pai o que tá acontecendo na cabeça da criança. Então, o pai super valoriza, eu falo, então eu quero que você pegue 15 minutos por dia agora e você vai fazer esse treino com ele. E aí é óbvio que o menino vai responder mais rápido. Quando a escola tá aberta, que nem sempre tá, e os pais adoram, né? Eu falo, se vocês pagarem, eu vou na escola, né? Eu faço uma sessão com o professor junto. E aí, algumas escolas aceitam, outras não. E o que está sendo bonito, as escolas que aceitam, aquilo que é bom para quem tem dificuldade é excelente para quem não tem. Então, tem alguns pacientes que eu começo a ensinar eles, por exemplo, treino de fluência. No 3º ano, todas as crianças, um menininho que eu estou falando aqui na mente, estou pensando aqui na mente, ele é autista no caso. Mas, independente se é autista ou não, todo mundo no 3º ano tem que treinar a fluência de leitura. Então, a professora agora vai aplicar para todo mundo da sala. Então, a escola ficou feliz, o pai ficou feliz, o pai não importa de pagar porque o menino vai ter alta mais rápido, entendeu? Você citou algumas coisas aí que eu acho que é interessante falar. Você dá alta não quer dizer que ele não precisa de nenhuma ajuda, é que ele não precisa de ajuda psicopedagógica naquele momento. Sim. Isto quer dizer que a gente tem que ter clareza de qual é a função, aonde que é o escopo de trabalho do psicopedagogo. Você, inclusive, falou assim, não, porque eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, você precisa ter a clareza, qual é o papel do psicopedagogo? Em um monte de coisa que, eventualmente, o indivíduo precisa, como que você vê a especificidade da psicopedagogia? Então, eu tenho uma visão, eu tenho uma visão bem específica e talvez alguns psicopedagogos vão ficar chateados comigo, vão vir os haters. Correto. Né? Porque... Paciência, né? Mas o que eu acho? Eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado, eu tenho falado isso nos cursos de psicopedagogia, neuropsicopedagogia que eu estou dando aula, que a gente tem 2 anos de formação, que a gente ouve muita coisa bacana, mas de várias áreas nas quais a gente vai ter sempre alguma concorrência com alguém que faz melhor que a gente. E a gente fica fascinado quando você aprende sobre a neurociência e tudo mais. E eu vejo muito psicopedagogo aí querendo vestir um jaleco branco, parecer um psicólogo, parecer mais do lado da saúde do que do lado da pedagogia. Eu falo, cara, o diferencial é porque eu já tive no chão da sala de aula. As equipes me chamam porque eu tenho muita clareza do que é para eu fazer. Então, eu posso trabalhar funções executivas. Eu falei, né? Eu fiz o curso do CBI of Miami. Eu ensino o pessoal questões da ciência do ABA, né? Mas eu não quero aplicar ABA. Eu acho que o psicólogo pode fazer isso melhor que eu, né? Eu ajudo os meninos na reabilitação cognitiva em relação a funções executivas, ajudo. Mas dependendo de algum caso mais complexo, acho de novo, o neuropsicólogo pode fazer melhor que eu. Questões de linguagem, eu sei avaliar consciência fonológica, algumas habilidades relacionadas à nomeação, enfim, mas tem a fono que pode fazer melhor que eu, enfim, psicomotricidade e tudo mais. Eu acho que o lugar onde a gente se destaca e que a gente teria até menos concorrência é leitura, escrita e matemática. Então, isso tem um impacto tremendo na vida da criança, né? Se ela tem alta nisso, porque eu tenho o dilema da esfinge, que é decifra-me ou te devoro. O menino ele não aprende a decifrar o código, né? E isso aí vai desde do básico da decodificação até ler de fato com fluência, escrever com fluência. Enquanto ele não faz essas conexões neurais que permite ele ter essa autonomia para ler e escrever, o sistema vai devorando ele, vai acabando com a autoestima dele, vai ficando um problema pior que o outro, né? Então eu tenho muito essa clareza. Eu acho que a gente, psicopedagogo, deveria ser um especialista sobre como o cérebro aprende a ler, escrever e fazer os cálculos, que aí não tinha para ninguém. E outra coisa, mesmo que a pessoa pense em outros campos, que eu acho que pode ter muitos outros campos, mas assim, você tem um nicho, né? Você não vai saber de tudo. Você não vai saber de tudo. Entende? Não tem como. Então, esse é um nicho que realmente é um nicho espetacular. E se a pessoa quer... A gente estava conversando antes. Tem pessoa que trabalha com velhinho. Tá bom, então trabalhe com isso, estude isso, saiba disso pra caramba.
A pessoa quer trabalhar em tudo, né? É complicado, porque são coisas extremamente complexas, todas essas áreas. Imagina, como a gente fala assim, não, ler, escrever e matemática é um universo de coisas, 1 milhão de coisas. Durante um tempo, por exemplo, para matemática, eu encaminhava para uma amiga minha que o mestrado dela era na matemática, porque eu estava no meio do doutorado, só estudando leitura e escrita, e eu falei, eu vou entrar aqui para fazer o gol. Eu não quero ficar aqui fazendo mais ou menos, pegando tempo, o dinheiro das pessoas, né? Então, uma das coisas que eu falo isso. Se você tem um dom para trabalhar com o velhinho e a psicopedagogia está te permitindo isso, então se especializa nisso e trabalha com o velhinho. Então, agora não faz um pouquinho de tudo, senão você fica igual o pato. O pato, ele nada, canta, anda, voa, mas nada ele faz bem. Ele faz meia boca tudo. Então, vários pais, mas não é um ou outro, vários pais chegam e falam assim, Gabriel, tu é caro, rapaz, mas vou te falar uma coisa, valeu a pena, porque eu já passei na mão de tanto psicopedagogo, e o pai às vezes com lágrima no olho de ter sofrido tanto. E passar na mão de vários psicopedagogos, se põe no lugar, por isso eu falo, precisa dar alta. Porque imagina o quanto que você vai acreditando, se você é essa criança. Porque o que o meio fala para ele? Ainda que a professora não verbalize, ainda que o amiguinho também não faça o bullying, mas está implícito assim, você é burro, você é preguiçoso, se esforça mais. Tanto isso eu sempre falo, os pais têm medo do diagnóstico, né? Falei assim, mas rotular é uma coisa que o cérebro humano vai fazer o tempo inteiro. Agora, é só o fato da gente escolher o rótulo. O rótulo em si não é nem bom nem ruim. Depende o suporte que a gente vai dar para essa criança saber usar aquele rótulo. Agora, se você tem uma dislexia, se você tem um autismo, se você tem um TDAH e as pessoas estão dando outro nome para isso, mas na área da moral, para uma coisa que é cognitiva e que poderia ser resolvida, isso é muito perverso, né? Então, a gente poder resolver essa questão cognitiva da criança e ela deslanchar, isso é muito bom, cara. Isso é muito sensacional. Mas, já que você falou nisso, cita no outro ponto aqui que eu acho muito preocupante, que formação grande parte dos psicopedagogos estão tendo? Isso é uma coisa muito complicada, porque assim, você tem excelentes formações. Você, por exemplo, falou que fez o Mackenzie, claro que é uma universidade de referência, mas tem um monte de formação aí que você pega, no fim de semana você pega, você faz. E assim, tem outros que são péssimos. Você está falando, por exemplo, de neurociência. Um campo que você está entrando aqui bastante. Neurociência, cognição e tal. Então, essa é uma linha da psicopedagogia cognitiva, vamos chamar assim. Tem uma linha inicial que é comportamental, que eu faço parte, inclusive, que é uma linha, mas que tem um compromisso com ciência, com estudo experimental. Sim. E você tem uma outra linha, por exemplo, psicanalítica. Que é um negócio que eu não consigo entender como é que você pode ir para esse campo. Como que nós temos dois problemas, portanto. Um problema que é a formação ruim e o outro problema é uma formação que é distante da ciência. Assim, como é que você vê hoje a formação do psicopedagogo no Brasil? É triste, né? Você participa de formação aí, eu não faço formação para psicopedagogo presencial quase, então eu realmente não acompanho, né? Acho que você tem outra visão. Eu já tive uma universidade, que eu não vou falar o nome, que eles pediram para eu... E é uma faculdade famosa, conhecida, grande, assim. A gente tinha que elaborar a apostila, tudo, e eu fiz a apostila, as aulas eram gravadas. E a coordenadora pediu para eu falar da Emília Ferreiro e da Ana Teberovski. Eu falei, não, mas elas já ouviram isso na pedagogia. E eu represento um grupo de pesquisa, eu estou vinculado ao Mackenzie. Tipo, não dá para eu fazer isso. Tipo, eles vão me execrar, não posso colocar meu nome... Então me tira, não vou fazer o trabalho. Falei, não, porque já estava tudo meio... Você pode até falar, mas aí depois você faz um parágrafo falando que o pensamento dela estava errado, então. Eu falei, se é assim, tudo bem. Então, assim eu vou fazer. Porque eu tenho visto, até me emociona, o quanto as evidências científicas podem transformar a vida das crianças. Então não é uma coisa só, tipo, de que eu sou xiita da neurociência, sabe? Então, faculdades como essa que eu falei agora, eu não aceito mais trabalhar. Tem muitas faculdades também que tem neuropsicopedagogia, né? E às vezes só tem o neuro para te enganar. Falei, você tem que olhar a ementa ali, ver os professores, para saber se é um curso sério mesmo. Mas a neuropsicopedagogia tem um escopo de atuação mais limitado em geral, né? Quando você vê o código de ética da neuropsicopedagogia, está mais limitado a questões baseadas em evidências, em neurociência. O que não quer dizer que toda a neuropsicopedagogia vai fazer. A minha psicopedagogia no Mackenzie, por exemplo, não tem o prefixo neuro,
mas é tudo baseado em evidência científica. Mas, de fato, a psicopedagogia está muito abrangente hoje em dia. É uma coisa que a gente, como psicopedagogo, precisa conversar. Eu, inclusive, posso fazer um merchan? Claro, claro. Eu tenho uma mentoria em ciência cognitiva da leitura. E aí vão muitas pessoas que já fizeram, às vezes, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e não tiveram essa segurança que a ciência pode trazer para você realmente resolver o problema do menino, para você realmente se sentir uma autoridade em como o cérebro aprende a ler. E aí uma das mentorandas lá estava numa clínica de uma pessoa famosa dessa psicopedagogia mais clássica, que tem essa visão mais abrangente. Pode tudo, só não pode tanta evidência. Até pode evidência, mas não tanto. Pero não mútil. Pero não mútil, mas a gente aceita tudo, né? E aí eu falei para ela, mas por que você está fazendo isso? Porque é uma pessoa que já tem até nível de mestrado, que estudou com a Regina Maluf, que é uma pessoa que é séria com a ciência, tem uma contribuição importante para a questão da alfabetização. E estava agora na mentoria comigo, né, na ciência cognitiva da leitura. Eu falei, por que você vai deixar uma pessoa que está cega te guiar? Porque ela não sabe o que ela está falando. Ela está vivendo num mundo de ilusão. Ela tá ignorando os fatos, né? Ela não acredita que existe... Ela não ama a verdade. E eu acho que a gente, professor... E eu chamo o pessoal nas redes sociais de professor pesquisador. A gente tem que ser cientista. Tem que ser igual médico. O médico consome evidência. Eu não quero ir no médico dessas... sei lá, se eu for fazer uma acupuntura, eu não estou indo para curar uma doença séria. Eu estou indo fazer acupuntura porque eu quero relaxar. Na hora do vamos ver, eu quero o médico que consome evidência científica. Mas o médico também produz ciência. Então eu tenho levantado essa bandeira, que a gente, professor, psicopedagogo, a gente precisa ser pesquisador e produzir ciência também, né? E nessa conversa com eles, eu falo, o que é o professor pesquisador? É alguém que ama a verdade, alguém que acredita que existe a verdade. Porque eu acho que a gente vive na pós-modernidade essa ideia de que não existe verdade, que tudo é relativo. E isso virou uma verdade absoluta, de que tudo é relativo. Mas não. Se eu sou um cientista, eu devo acreditar que existe alguma verdade por trás das coisas. E o Umberto Eco, ele tem uma crônica dele que ele explica o que é a verdade. Então, estou parafraseando, tá? Não é exatamente assim essa história, mas a gente vê uma luz pela janela e a gente pensa, nossa, que será que é essa luz? Aí você cria uma hipótese, uma teoria sobre o que será aquela luz lá fora da janela. E você pensa, é um vagalume. Eu penso, deve ser um incêndio. E a Dara pensa, é alguém pedindo socorro. Bom, vamos ver, né? O que é. Daí a gente vai caminhando rumo àquela coisa que está brilhando lá fora. E à medida que a gente vai chegando perto, a gente vai falar assim, bom, de acordo com as evidências anteriores, se fosse um incêndio, teria pelo menos uma fumaça. Então, acho que eu tenho que descartar essa hipótese. Aí depois, se fosse um vagalume, as evidências mostram que o vagalume pisca de um tal outro movimento. Também não é. Aí, olha, se fosse alguém pedindo socorro, já estaria ouvindo o grito dessa pessoa pedindo socorro, né? Porque as evidências me mostram que quando... E quando você chega mesmo perto, então, ou seja, tem um momento que eu ainda não sei o que é a verdade, mas eu já tenho evidência do que não é, né? Do que não funciona. E quando eu chego lá, eu vejo que não, era uma luz que estava refletindo num pedaço de metal que estava ali perdido. Então, se eu continuar insistindo que é um vagalume, um incêndio ou qualquer outra coisa, eu sou o quê? Eu sou um maluco, eu sou doido, né? E não faz sentido isso. Ou seja, tá claro que dizer que é um incêndio não é verdade. Então, então o que o Umberto Eco vai falar? O que é a verdade? A verdade é um fato que se impõe à minha percepção. Então, em algum momento, de fato, a verdade ela é relativa. Só que tem coisas que são fatos, que se impõem à minha percepção, se impõem à minha hipótese. Então, quando a gente pensa em como o cérebro aprende a ler, tiveram muitas hipóteses, desde a década de 70 do século passado, da década de 80, e começaram a ter pesquisas muito parecidas, às vezes, com o mesmo método que a gente tem para escolher se vai tomar um remédio ou não, se vai tomar vacina ou não, né? É o mesmo método, né? E agora a gente, às vezes, simplesmente ignora isso. Por exemplo, essa mentoranda minha que estava numa clínica que as pessoas ignoravam o fato de como o cérebro aprende a ler e não deixavam ela trabalhar.
E ela até pegou e falou assim, poxa vida, mas eu tive uma palestra aqui com a Camila Leon Legal. recentemente, e essa pessoa, coordenadora, estava junto lá, né, dessa clínica. E com o Gabriel Brito, e por que ela estava sorrindo lá para eles, né? E agora eu estou praticando o que o Gabriel fala e ela está falando que não pode. Ela sorriu na minha frente, que é o que eu te falei. Na psicopedagogia clássica, aceita tudo, até as evidências científicas, pero não útil, entendeu? Então é muito triste. Então tem que procurar bem onde que você, independente se chama psicopedagogia, neuropsicopedagogia, tem que dar uma olhada na ementa, ver se de fato Às vezes a bibliografia, né? A bibliografia, com certeza. Para entender o que é, qual é a linha ali que eles estão seguindo, né? Que às vezes o pessoal mistura, né? Tô aqui pensando, lembrando de uma outra faculdade que fez a mesma coisa. Eles queriam que eu reformulasse a parte de leitura escrita. E eles queriam que eu falasse da Ana Teberovski, Emília Ferreiro, da psicogênese da leitura escrita. Eu falei, não, mas eu não posso falar disso. Não, mas você inclui. Eu falei, olha, desculpa, não dá. Daí dessa vez eu falei, não dá. Daí ela falou assim, a faculdade pegou e falou assim, então, posso te dar uma disciplina nova? Aí montou uma disciplina só da alfabetização baseada em evidência. Legal, gostei, ficou bom. Daí ganhei mais até. Daí ficou separado só para mim. Daí, só que quem tiver nessa faculdade vai ver alguma coisa lá de neurociência, que é a minha disciplina, e vai ter tantas outras que não são. Até depois, agora que eu tô falando aqui, tô pensando, pô, sacanagem eu ter aceitado, né? Não, eu acho... Cara, talvez... Mas pelo menos é uma sementinha, né? Talvez tenha sido o primeiro curso disso, a primeira disciplina. Não sei. Você sabe de algum lugar que tem outra disciplina dessa? De alfabetização baseada em evidências? Não lembro agora se foi esse nome, mas a temática foi esse. Mas se a temática foi toda essa, eu também não conheço. Porque é uma coisa impressionante, cara. Como tem uma hostilidade à ideia de evidências científicas, né? Uma coisa extraordinária. Já que você falou de Teberovski e Emília Ferreira, vamos falar disso? Você sabe que eu fui outro dia num podcast que chama Sem Groselha. E aí eu falei de educação baseada em evidências. Então eu falei de estudo experimental, falei de como é que você chega à conclusão que uma coisa tem evidência. Aí tem gente que comentou assim, no comentário mais ou menos assim, isso mesmo, eu concordo totalmente, veja aí Ana Teberovski e Emília Ferreira. Eu falei, ela não entendeu nada do que eu falei. É claro que eu entendo que às vezes é muito abstrato, a pessoa está começando a entender o que se trata, e ela não sabe entender pesquisa, né? E ela pode se confundir. Mas eu queria que você falasse assim, o que é essa tal dessa linha de pensamento e por que você se recusou a dar essas aulas? Então, ontem, né, estava dando aula de neurofisiologia da aprendizagem numa faculdade, numa especialização de neuropsicopedagogia, uma faculdade muito boa, na verdade. Um curso excelente mesmo, com uma ementa muito boa. E uma das professoras incomodadas com a minha fala falou assim, mas escuta, Emília Ferreira e Ana Teberovski, você está falando que não é ciência? Aí eu fiz uma pirâmide. Eu falei, tem os estudos de caso, né? Estudo de caso pode funcionar para mim, pode não funcionar para o José, pode funcionar depois para Maria. É muito vago, é uma evidência, mas é uma evidência fraca para você tomar uma decisão, né? E a Emília Ferreira, a Ana Teberovski, eles estão nesse momento ali. Talvez tenha um estudo de caso ou outro que eles analisaram e criaram hipóteses. Mas você tem graus, né, de evidência científica. Eu fiz a pirâmide das evidências e fui mostrando, né? Eu falei, olha, eles têm os estudos com grupo controle, grupo experimental. É muito parecido com quando a gente vai tomar um remédio, alguma coisa, e isso vai sendo acumulado, essas evidências. E aí, por exemplo, agora o pessoal está reclamando da vacina, porque uma vacina de uma marca X está fazendo mal e tal, não sei o quê. Daí dá a impressão que tem alguém manipulando. Eu falei, mas, gente, nunca fez uma vacina tão rápido, né? Então, as evidências são acumuladas também ao longo do tempo. Então, vai acumulando os estudos e você descobre, faz bem para determinado grupo, mas não faz bem para outro grupo. Isso é normal, a própria ciência vai se corrigindo. Aí tem os estudos de revisão, e aí tem vários níveis de qualidade dos estudos de revisão, e tem os estudos de meta-análise, né? Então, na década de 80, os Estados Unidos eles estavam caindo muito nas pesquisas de alfabetização e tudo mais. E eles encomendaram e tinha esse debate também, método global ou método fônico.
e eles encomendaram o National Reading Panel, né? Que foi o estudo de meta-análise que dali para frente tudo que a pesquisa cita essa meta-análise que é muito importante, é um marco na neurociência cognitiva da leitura. E eles chegaram... O que é a meta-análise? Eles estão analisando as análises. Tem um método rigoroso para você chegar nesse resultado, né? E analisando todos os estudos que tem desde a década de 70, 80 até o ano 2000, sem falar dos que tem ainda hoje, né? Chegou a um consenso que precisa trabalhar a consciência fonológica, que precisa mostrar de forma explícita o som da letra, e não só explícita. Que aí você pode falar, a Magda Soares também trabalha a consciência fonológica. Só que ela trabalha tudo bagunçado. Ela trabalha partindo do todo do texto, que é a mesma coisa que a Ana Teberovski, que a Emília Ferreiro fala, partindo do todo para a parte, né? E esse estudo de meta-análise, ou seja, analisando tantos outros estudos, conseguiu ver isso. Tem que trabalhar a consciência fonológica, tem que mostrar de forma explícita o som da fala, mas tem que ser sistematizado, do simples para o difícil. Você não sai aprendendo, sei lá, a jogar bola antes de aprender a engatinhar, antes de aprender a andar. Então as estruturas, as conexões simples são a base das conexões mais complexas. Por isso que foi fascinante dar aula de neurofisiologia da aprendizagem, né? Porque você vai mostrando todas as evidências, né, de como que o cérebro aprende. E hoje a gente tem... Então não é só por causa do National Reading Panel, né? Porque a ciência vai avançando. Hoje a gente tem alguns estudos do DRN, por exemplo, de neuroimagem, que mostra que a pessoa que está sendo alfabetizada com o método global estimula mais o hemisfério direito, que é o hemisfério que a gente vê as coisas, né? Mais visual. E o hemisfério esquerdo, quando você oferece, por exemplo, o método fônico, ele é acionado muito mais fortemente, de forma muito mais rápida. Então, o método que a Emília Ferreiro, a Ana Teberovski propôs é equivocado. É romântico, é bonito, só que no fundo acaba sendo gerando uma situação perversa para o professor e para a criança. Para o professor, porque fica muito difícil dar aula para um menino que ele vai perdendo o interesse na escola, que graças a Deus ele vai começando a ficar bagunceiro, que ainda é um sintoma de vitalidade, né? Porque imagina ficar 5 horas eu tentando aprender chinês, ouvindo poesia, gênero textual e não sei o quê, né? E é perverso para o professor, porque vai ficando insustentável. Essa criança que fica ouvindo o grito Fundamental 1 inteiro, quando chega no Fundamental 2, ela começa a gritar com o professor. Ela bate nos professores. Um especialista que não tem a mínima noção de pedagogia, né? Então, assim, que ele deveria estar pegando um menino ali que tem o básico das 4 operações, que sabe ler, que sabe escrever, e você chega no 6º ano, você tem que alfabetizar os meninos. E eles terminam no 9º ano analfabeto funcional. Você dá um texto um pouquinho mais complexo, ele não sabe ler. Ou não analfabeto. Ou analfabeto. Eu já tive alunos sem deficiência analfabeto terminando no 9º ano. Porque no Fundamental 2 você não tem como voltar, né? Para fazer a alfabetização ali. Eu falo que a alfabetização é jogar para cima. Quem pegar, pegou. Porque passou o 3º ano, tá no 4º ano, acabou, meu amigo. Você vai aprender dígrafo, hiato, crase, e ninguém vai voltar para te alfabetizar. Agora você vai aprender Revolução Francesa daqui a pouco, Renascimento, e ninguém está fazendo isso. Então é bem complicado. Eu quero fazer 2 considerações sobre o que você falou. Primeiro que existe muito... É porque eu já prevejo o que as pessoas vão falar. Porque acompanho muito essa coisa da reação das pessoas. Primeira coisa que muita gente diz assim, não, mas elas não propuseram um método. As pessoas aqui utilizaram. Sim, isso é uma outra questão. Pode ser que elas... Se você vai atribuir a elas ou aos sucessoras... do ponto de vista do que a gente está discutindo, não é relevante. Né? O que importa é que nesta tradição que dizem que elas são as referências, isso tem acontecido. E acontecido de uma maneira importante. A segunda consideração é que, como você está dizendo, isso é um problema para as crianças. Mas, entre as crianças, é um problema especial, e há muitas pesquisas demonstrando isso, para crianças pobres. Porque elas têm menos oportunidades de remediação em outros contextos. Elas têm menos oportunidade, os pais delas, de pagar o Gabriel, os pais de ter uma biblioteca, de ter mais tempo em casa. Os pais trabalham muito, pessoas mais pobres, tem que ficar, às vezes, muitas horas trabalhando, muitas vezes pessoas que também têm menos estudo. Então, é um sistema perverso porque prejudica as crianças, especialmente as crianças mais pobres, né? Então você contribui, apesar de um discurso ser o contrário, contribui para a desigualdade social, contribui para a desigualdade cultural da sociedade brasileira, né? É um tiro no pé. Você está falando, vai até me emocionando, porque assim, eu
para mim, eu tenho um chamado, para mim é uma missão. Quando eu era muito bom com as crianças, porque eu era bom de função executiva, de manejo comportamental. E eu sou afetivo, eu sou engraçado, eu dava certo a aula ali. Só que eu não conseguia alfabetizar os meninos. Só fui alfabetizar depois que a professora do AE me deu aquela dica. Porque a professora do AE sabia como o cérebro aprende, né? E desde então, eu tenho trabalhado com as crianças e tido esse êxito. E aí a Roselaine Pontes me chamou para participar do Instituto ABCD. Não sei se você conhece, Não. mas é referência em coisa de dislexia. E eu falei assim, poxa, Rose, mas eu sou um peixe dentro d'água. Porque dos 35, todos os meninos alfabetizavam comigo. Não que todo mundo alfabetizava. Tinha algumas crianças com uma deficiência mais grave que às vezes não alfabetizavam. Mas aí é uma outra questão que a gente pode entrar mais na frente. Mas de fato eu via que independente do que tinha que ser ensinado no 5º ano, as crianças tinham uma aprendizagem de fato significativa no sentido de um avanço significativo. Eles tinham bastante avanço. E a maioria deles, se conseguisse uma bolsa depois de uma escola particular, daria conta. Porque deu a sorte de ter entrado na minha sala, né? E aí a Rose falou assim, Gabriel... E eu falei assim, eu sei que eu estou mudando a vida deles. Porque os pais, não um ou dois, alguns me falavam, professor, tá tudo bem com meu filho? Porque o ano passado, ele era chamado todo dia na escola. E esse ano, o senhor não chamou ainda nenhuma vez? E era uma vez por semana, pelo menos eu estava aqui para levar bronca do meu filho. E eu falei, não chamei. Por quê? Porque eu sabia o que o Vygotsky fala de trabalhar na zona de desenvolvimento proximal. Como eu aplicava o RTI, eu tinha uma linha de base. Eu sabia onde estava cada um, para onde eles tinham que avançar. Então eu conseguia, no momento da RTI, dar uma intervenção ali para todo mundo, mas depois eu conseguia adequar também de acordo com o nível de cada um, sem tanto sufoco. Eu só dei aula em um lugar terrível. Era 35 crianças na sala, periferia, e eles aprendiam. E aí, quando a Rose me chamou para ir para esse Instituto ABCD, eu falei, Rose, eu nasci para isso. Eu sei que eu mudo a vida das crianças. É antes e depois de entrar na minha sala. Aprender a ler, é o que eu falei, decifra-me, eu te devoro. Eu estou impedindo deles serem devorados pelo sistema, até a autoestima deles e tudo mais. E a Rose falou, Gabriel, se você alcançar 35 crianças por ano, imagina se você alcançar 10 professores. Então, quando você fala disso, até me arrepia, assim, porque para mim realmente muito impactante, assim, tipo, poder lutar contra essa perversidade. Você estava me perguntando se a gente podia falar mal da Emília Ferreira e tal. Eu espero que Deus a tenha, Emília Ferreira, mas eu espero que a obra dela queime e nunca mais seja lembrada, sabe? Porque as pessoas ficam falando de construtivismo, eu falo, e o construtivismo não tem problema com o construtivismo. O construtivismo tem várias práticas que são baseadas em evidência. Só que outro nome, por exemplo, sala de aula invertida, quando você trabalha por projeto, você pode estar trabalhando funções executivas, quando dá essa importância para você, para a questão do significado. Então, a gente vê na neurociência a importância do sistema límbico, que as emoções auxiliam na consolidação das memórias. Então, tem várias questões que a abordagem construtivista acerta. Mas quando você adota o método global, por mais que pareça que se alinha melhor ao construtivismo, aí é um tiro no pé. Né? Daí você está fazendo o quê? Um destrutivismo. E você não precisa ser o gênio da neurociência. Você não precisa ter lido o National Reading Panel. Você precisa só olhar para o PISA, só ter entrado numa escola, só olhar para as crianças. Você vai ver, as crianças não aprendem, é para inglês ver. O rei está pelado, né? Igual da historinha, o rei está pelado. A gente está fingindo que está incluindo. Então eu sempre falo, quando a gente vai falar de inclusão, a primeira coisa que a gente tem que falar no Brasil, a gente já vive uma inclusão social. Um monte de criança que nunca estava na escola, de famílias que não têm uma tradição de estar na escola e tudo mais, no século XX entraram na escola tudo de qualquer jeito. E a gente tem que incluir essas crianças, e ainda tem as crianças com deficiência agora que a gente vai incluir também, mas a gente não sabe incluir nem só quem é pobre e está com o desenvolvimento típico, que dirá quem tem um desenvolvimento atípico. Aí a situação ficou ainda pior, né? Então eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente defender as evidências científicas é a gente tá se levantando contra essa perversidade, né? Por isso eu fiquei muito feliz quando perguntaram se eu podia vir aqui, né? Falei, com certeza eu quero, porque você é um cara também que tem coragem de falar a verdade, né? E já que estamos falando verdades aqui agora, tem uma coisa que eu sempre gosto de discutir, é a questão das escolas e salas especializadas. Isso tem a ver também com leitura, né? Porque
Imagina, o meu filho tem autismo não verbal. Meu filho não compreende a fala, mesmo coisas muito simples. Esses dias, puta, deu uma dor de cabeça, porque eu precisava sair com ele. Ele pegou o celular dele, e aí a gente foi pra porta, e eu não vi o celular. Falei, cadê o seu celular? E aí eu disse pra ele, onde você deixou o celular? O celular que você pegou aqui, onde? E ele não sabia falar. O celular, onde está o celular? Aí ele não sabia. Aí procurei a casa inteira, não achei. Aí falei, vamos embora, depois eu dou um jeito de outro. Aí ele tava com o celular assim, no sofá. Mas ele não sabia falar, e ele não sabe entender o que eu tô perguntando. Aí ele tá numa aula em que ele tá no 9º ano. A gente pediu para repetir várias vezes, as escolas assim foram muito parceiras, mas ele tá tendo aula de neocolonialismo. Entende? Não faz o menor sentido para ele. Então, tem situações que são muito, muito absurdas. Ele não vai ser alfabetizado, porque ele não tem nem linguagem. Né? É claro que não dá para fazer essa afirmação sobre outras pessoas. Eu estou falando que é meu filho, então eu conheço profundamente. Né? Mas, de modo geral, as pessoas podem eventualmente evoluir, mas você tem casos. E aí, essa é a minha pergunta. A minha pergunta é, dá para alfabetizar todo mundo? Ou seja, você pode prometer, deixa comigo, deixa no colo do pai que eu resolvo. E em que medida que isso se relaciona a diferentes espaços de escolarização? Não dá para alfabetizar todo mundo, né? E assim, é romântico também, mas também é um discurso perverso. Normalmente o romântico é meio perverso, né? Porque aí dá a impressão que se o professor for bonzinho, que se a mãe se esforçar muito, né? Se der muita intervenção, que ele vai conseguir, né? Então, a aprendizagem, ela é, sim, fortemente influenciada pelos estímulos que a gente dá, mas ela é limitada pela maturação cerebral, né? Então, tem criança que, de fato, não, ela precisa... Esse tempo, essa energia que você está gastando para que ele leia e escreva, chega uma hora que, tá dando um efeito ali que ele não vai avançar naquilo. Deu aquele efeito platô. Ele avançou, mas não está dando. Mas será que ele não tem outras habilidades que ele pode desenvolver e ser uma pessoa muito mais funcional? Então, no consultório, eu comecei a alfabetizar muitos meninos autistas, menino, menina, né, autista, a partir do 3º, 4º ano que estava analfabeto, chegou lá e alfabetizou. Daí, uma mãe vai falando para outra, começou a vir mais autistas, né? E alguns... teve um menino, por exemplo, no 3º ano, não verbal, com muita dificuldade de entender comandos simples, né? Mesmo na oralidade, dificuldade para sentar, dificuldade para olhar nos olhos, totalmente aversivo a qualquer atividade minimamente estruturada. E eu falei com a mãe, olha, ele não precisa de um psicopedagogo, ele precisa fazer a aba, ele precisa fazer outras coisas, né? Precisa ter tempo livre, que é cansativo ficar fazendo um monte de terapia o tempo inteiro. E a avó era pedagoga, e a avó tinha uma expectativa que ele ia ler e escrever. Daí eu falei, bom, então eu vou mostrar pra avó tudo que ele tá fazendo. Eu falei, olha, ele não pintou nem dentro do quadrado aqui. Olha, hoje ele avançou, ele conseguiu pintar no quadrado. Hoje ele cobriu aqui a linha. Então, ele estava tendo avanços muito discretos e uma habilidade que não é nada funcional. E eu conversei com a mãe, falei, olha... Daí, ao invés dela, ela queria pagar para ele... Quantas vezes eu pedisse pelo menos 2 vezes ela falou que queria pagar. E ela falou que se precisasse mais, ela levava mais. Falei, não, vamos fazer o seguinte, ele vem 1 vez por semana para eu conhecer ele e para eu poder orientar a professora, que é quem está lá 4, 5 horas com ele. Ela e o AT. Então a gente fazia o PEI, a gente ia pensar o PEI dele, que não era esse PEI que o pessoal faz cheio de coisa. A gente pode depois falar do PEI também, era um PEI mais prático. Era eu, a professora, a coordenadora e o AT. Era uma escola muito bacana. Então a gente tinha essa reunião quinzenal para pensar no PEI. E, com certeza, pensando no PEI, ele foi avançando. Só que a escola regular não era o ambiente para ele. E a escola não pode falar isso para a mãe. Mas nós, terapeutas, podemos. Eu falei, olha, a escola não vai falar, mas não é o ambiente. Ele precisaria estar numa escola especializada. Porque o que você está falando que é inclusão não é verdade. Porque ele está vivendo o mundo do AT. Ele não vive o mundo da sala de aula. Sabe o que acontece quando ele grita? Sabe o que acontece quando ele morde alguém na sala de aula? Se o AT distraiu, ele foi lá, pegou uma criança e mordeu. A professora, todo mundo vai falar assim, perdoa ele é café com leite. Não vai desafiar ele. Ele vai estar sempre nessa posição de receber, receber, receber. E a vida é inspirar e expirar. Talvez ele nunca vai aprender a ler, mas ele tem alguma coisa para contribuir.
E se ele estiver numa escola especializada, que eu não chamo mais de escola especial por causa do preconceito, eu chamo de escola especializada, com pessoas especializadas para aquilo. Vai ter uma criança que vai ter mais dificuldade que ele, outra que vai ter menos. Em alguns momentos você vai poder forçar ele, ô fulano, olha pro fulano, ajuda o fulano, pega o fulano, porque ele tinha alguma coisa para avançar. E quando ele morder alguém, esse alguém vai pegar e ele vai morder de volta. Ele vai ver que a vida é esse movimento de inspirar, e inspirar ele também tem coisas para oferecer. E aí foi muito... Eu falei, olha como ele está respondendo. Foi ao longo do ano inteiro eu fiz a intervenção. Porque também tem muita... O governo, né? Porque é mais fácil para o governo falar que dá para colocar todo mundo na escola do que mais construir. barato, né? Mais barato. É só a professora ser boazinha, fazer 10 mil cursos online, que ela vai aprender a dar conta de todo mundo. Daí o governo não tem que pagar os especialistas, não tem que ter escola especializada, né? E a sociedade está comprando essa ideia. A mãe mudou o menino, não verbal. Assim, falava 2 palavras, 3 palavras. Quando mudou o menino, eu liguei uns 2 meses depois. E aí, tá gostando da escola? Mudou a equipe toda, inclusive, porque ficou numa escola mais perto. Por isso que eu liguei, para saber como ele estava. Ela falou assim, Gabriel, aconteceu exatamente o que você falou. O meu filho agora está vivendo o mundo da sala de aula. Ela me mandou o vídeo dele cantando em inglês, batendo palma, junto com a turma. Pro menino que... Então, em 2 meses, ele começou a falar, não só porque ele falou mais palavras, ele começou a falar inglês, num outro idioma. Pensa na alegria dessa mãe. E ela falou assim, ela ainda tem a expectativa dele ler e escrever. Mas eu falei, ainda que ele não leia e escreva, onde ele está, ele não vai ficar. Ele vai continuar avançando, porque ele está numa escola que é voltada para ele. Né? Porque ele pode desenvolver. Então, o meu consultório chama CUME, porque CUME tem a ver com o ápice. Né? Eu falei assim, olha, eu não sei onde ele vai chegar, mas ele vai chegar em algum lugar, ele vai desenvolver, ele não vai ficar parado. E foi muito bonito. Já tive outros casos que o menino estava na escola especializada, veio para mim para fazer o intensivo para aprender a ler e escrever, porque ele estava regredindo, e aí vendo o menino, eu falei, não, mas ele não tem tanta dificuldade para estar numa escola especializada. O menino, 8 anos, engatinhando na sala. Aí eu peguei, quando a mãe estava perto, né? Deu na frente da mãe e falei, fulano, fica em pé aqui. Quantos anos você tem? 8 anos dele. Você vê criança de 8 anos engatinhando dele? Não. Eu falei, você está indo agora para uma escola regular, que eu falei para ele tem que ir para uma escola regular, né? Eu falei, sabe o que vai acontecer com você se você ficar andando, engatinhando igual um neném na escola regular? Você vai sofrer bullying. Você quer sofrer bullying? Dele, não. Falei, o que você tem que fazer então? Dele, sentar. Então, por favor, faz o que você sabe que você tem que fazer. Dele foi, sentou, se comportou e, de fato, ele estava na escola especializada e o desafio da escola regular era muito melhor para ele. Inclusive, ele foi para a escola regular sem AT, porque a gente treinou a professora, né, nessa perspectiva de uma intervenção mais ecológica. Então, ele tem a mim, ele tem a psicóloga junto, ele tem a TO. Meu, incrível. E no caso dele, é um caso que ele fez o 3º ano, avançou absurdamente. Ele não estava sabendo nem as letras no 3º ano. E ele alfabetizou no 3º ano. Mas apesar de alfabetizar, a gente vê que ele é um menino que tem potencial e que se ele estivesse no 4º ano esse ano, ele estaria muito ansioso e não estaria conseguindo acompanhar a turma. Então a gente pediu para ele refazer o 3º ano e foi a melhor coisa. Que inclusive agora ele está mais maduro, que ele é um menino opositor, mas não que ele tem TOD. Ele só se faz, o meio está dando espaço para ele, ele vai crescendo. Para cima de mim ele não cresce, nem da professora. E aí esses dias ele estava fazendo alguma coisa errada com a mãe, batendo na mochila, alguma coisa. Eu falei, rapaz, guarda essa mochila agora. Porque eu vou na escola, ainda vou, né? E ele acha que eu trabalho na escola. Eu não falo que eu estou indo lá com ele. Porque as intervenções que eu faço, a professora agora começou a fazer na turma. Então eu vou para treinar a professora a aplicar as intervenções na turma. Então as crianças, todo mundo acha que eu sou funcionário da escola. Aí eu falei assim, eu nunca vi você fazer isso na escola. Ele discrimina os ambientes. Você está fazendo isso aqui por causa da sua mãe. A sua mãe não merece. Levanta e pede desculpa. Aí o menino fala, levanta e pede desculpa. Porque ele está agindo de acordo com a reputação que dão. Então, perto de mim, perto da professora, ele é outra criança, né? Então, cada caso é um caso. Tem criança que vai se beneficiar de estar na escola regular, como suporte, ele precisa de apoio. A professora, a gente está treinando a professora está no grupo do WhatsApp com os terapeutas, é uma coisa super intensiva e linda o que está sendo feito com ele. E ele, apesar de ser um menino que demanda muito da turma, ele não está derrubando a qualidade da aula.
Porque as estratégias que são boas para ele são excelentes para os outros alunos também. A ideia do desenho universal da aprendizagem, como uma rampa, né? Então, a rampa passa o cadeirante, mas passa também quem tem um movimento normal, né? E está sendo excelente, porque agora no momento que a gente está, ele já está alfabetizado, a gente está trabalhando a fluência de leitura. E agora a gente está fazendo com a turma toda. Ou seja, a inclusão está promovendo a melhora na qualidade do ensino, tá? E pensando, então, nos tipos de escola, não tem que olhar para o que a lei fala, né? Eu falo, não olha para a lei é uma lei, mas está injusta essa lei. Não tem que olhar para a lei, não tem que olhar para o ano escolar, não tem que olhar para o laudo. Então, não é o fato de ser autista ou não ser autista, você tem que olhar para a criança e para as habilidades que aquela criança tem. Né? O que eu posso fazer com que ela... O que vai ser o melhor para ela continuar expandindo as habilidades e não regredindo. E esse ainda é um problema da interpretação equivocada da lei, no meu entendimento, porque ela pode, sim, repetir. Inclusive, tem parecer do Conselho Nacional de Educação sobre isso, dizendo que pode, sim. Que, na verdade, não é considerado uma repetência. É considerado que ele fez o terceiro ano por 2 anos. Em 2 anos, entendeu? E aí você pode lançar. Teve alguns casos que judicializaram, o Conselho Nacional de Educação se manifestou. Deve ter mais de 10 manifestações do Conselho Nacional sobre isso, né? E todos eles foram vencedores, assim. Agora, eu tenho outra pergunta para você. Idade. O que é a idade para se alfabetizar? O que é essa história? O que pode antes? O que não pode antes? Qual é a idade ideal? Eu acho que esse é um tema interessante, porque antes era a primeira série, né, que era com 7 anos, depois foi para 6 anos. Eu acho que esse é um tema bom. Que eu tenho falado, né? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, se você der um Google aí, eles estão falando 6 anos aprende a ler e escrever, né? Então, às vezes, o pessoal fica meio tergiversando e coisa e tal, mas o momento a melhor janela do desenvolvimento para aprender a ler e escrever é, de fato, aos 6 anos, né? Você já aprendeu a produzir todos os sons da fala até por volta dos 5 anos, com 6 anos você brincou já com esses sons bastante, você já brincou de rima e tudo mais, você já sabe o nome das letras. Chegou lá com 6 anos, agora você vai desenvolver esse princípio alfabético. Pô, essas letras que eu aprendi no prézinho, essas rimas, essas brincadeiras de som que eu já fui treinado a fazer, agora isso vai me possibilitar desenvolver o princípio alfabético, ver que cada letra tem um som. Então, com 6 anos eu falo, se você alfabetizar uma criança com um método baseado em evidência, a experiência mostra que no primeiro ano, em 3, 4 meses, as crianças já estão lendo pequenas frases com autonomia, né? Agora, isso vai levar de fato, até o terceiro ano, vai estar tendo um aperfeiçoamento da alfabetização. Mas o melhor momento para alfabetizar, de saber sílaba complexa, tudo, é no primeiro ano mesmo, né? Então, ele vai fazer isso, depois, a partir do segundo ano, você vai começar a trabalhar a fluência da leitura, que tem a ver com essa automatização. Mas no primeiro ano, tem que alfabetizar. Não alfabetizou no primeiro ano, e você fez com método com evidência científica, é o modelo de resposta à intervenção. Não é normal. O normal, principalmente no idioma regular como o nosso, é que alfabetize no primeiro ano. Então, a orientação que eu tenho dado para os professores que têm aplicado com evidência científica. Chegou ali, está chegando no meio, para o final do primeiro semestre, tem alguém que está patinando muito atrás e você está aplicando um método eficiente, você já tem que mandar para a camada 2 do RTI. Porque não é normal não aprender. Se você entra com um método com evidência, ele tem que responder bem. Se ele não responder bem, é porque ele tem algum problema. A gente precisa investigar, entendeu? Alguma questão, ele está lidando com alguma questão. Um atraso na linguagem, um transtorno, vai ter que investigar o que é. Agora, qual é o problema do Brasil? Que a gente fala que até o terceiro ano ele pode se alfabetizar. Não é verdade. Porque vai perdendo a plasticidade cerebral. E além do cérebro... E o que é a plasticidade cerebral, né? É igual um cimento. Se eu faço muito cedo, está muito molinho o cimento. Se eu faço muito depois, está muito duro o cimento. Tem um momento ideal. A meu ver, com tudo que eu estudo aqui, eu vejo o momento ideal para aprender a alfabetizar o português é com 6 anos, que vai ficar mais bonitinha ali a escrita que você vai deixar, entendeu? E a gente vai deixando o negócio passar. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu tempo. E aí vai, né? Aí joga para cima. Quem pegar, pegou. O que eu acho que é mais perverso ainda nisso, que não é só que vai perdendo plasticidade cerebral, né? É que de bimestre em bimestre, mesmo nas escolas construtivistas, vai tendo uma demanda maior por leitura escrita. E aí, conforme vai passando o ano, a criança não consegue ler e escrever, ela vai começar a brigar, ela vai começar a ficar desinteressada, e aí vira uma bola de neve. Aí o que estava difícil vai ficando cada vez pior. E aí, o que a pessoa vai ter no olhar dela?
Ah, não aprende porque é bagunceiro. Não aprende porque é preguiçoso. Não aprende porque não se esforça. Fica nesse lugar comum, onde você acaba culpando a criança, que você diz que está ali protegendo, que não sei o quê. Que nem letra cursiva. Tem pesquisa mostrando que as crianças que foram alfabetizadas com a letra cursiva, não é só que elas escrevem mais rápido quando chega no 3º ano. Elas têm menos erros ortográficos. Porque, aparentemente, a letra cursiva, ela ajuda a você a gravar a forma ortográfica da palavra, ajuda a acessar a palavra pelo léxico mental, né? E não pela parte da decodificação. E faz sentido, né? Tudo coladinho já, a letra cursiva. Então, um jeito de alfabetizar muito bom é mostrando já as 4 formas da letra e usando esse movimento que tem na letra cursiva, inclusive, como uma estratégia multissensorial para alfabetizar. Não que eu preciso que o menino no 1º ano escreva tudo, uma caligrafia maravilhosa, mas o ensino da caligrafia é para ajudar, inclusive, a alfabetizar. Então, a leitura fortalece a escrita e a escrita fortalece a leitura, né? E a gente faz tudo aqui que o pessoal... Eu falo assim, de onde a pessoa tirou essa hipótese, né? Do sovaco. Eu falei, não estou falando, não tirei uma ideia do sovaco, eu estou falando aqui o que os estudos estão falando. Então, comparou as crianças que tinham ensino da letra cursiva com as crianças que não tinham ensino da letra cursiva. Eles escrevem ortograficamente melhor depois. Isso, se eles escrevem melhor, escrevem mais fluidamente já no 3º ano, significa que eles vão conseguir depois ter mais espaço na memória de trabalho deles para se dedicar não ao ato de escrever, mas ao ato de pensar sobre a história, sobre a resposta que ele quer construir ali, né? Que depois é um grande problema. A partir do mundo inteiro, você alfabetiza as crianças no início do ensino fundamental e vai consolidando até o 3º. Mas no 4º ano, você não está mais aperfeiçoando esse processo de aprendizagem da leitura. Agora você está lendo para aprender. O menino tem que ser muito inteligente para conseguir dar conta só de ouvir a aula do 4º, 5º, 6º ano e conseguir bem na prova. Ele tem que chegar em casa e ele tem que ler, ele tem que escrever para complementar o que o professor está falando. Senão, ele vai sendo devorado pelo sistema, né? Eu conto sempre uma história que é verdadeira. Um dia tinha uma questão no livro que era assim: a Revolução Francesa foi um evento muito importante que teve um impacto não só sobre a França, mas todo o mundo, né, e que marcou, era mais ou menos assim, marcou a mudança da era moderna para a era contemporânea. Considerando isso, responda. Quando aconteceu a Revolução Francesa? Aliás, A. B. Quem foram os principais líderes da Revolução Francesa? C. Quais foram as principais pautas da Revolução Francesa? D. Quem foi a classe social derrotada na Revolução Francesa? O moleque já vai. É C, né, professor? É C. Aí os outros, não, eu coloquei D, professor, eu coloquei D. E 80% da sala fez isso. Só uns 20% aqui entendeu. Quer dizer, eles não faziam a menor ideia de compreensão de texto. E eu estou falando 80% da sala. Isso não aconteceu só uma vez, tá? Aconteceu inúmeras vezes. Porque eu sou professor de história, então eu dependo que ele leia. Se ele não lê, acabou a minha história, acabou a minha aula. Então, se eu tenho um aluno que não lê ou lê desse jeito, isso é um problema depois que o indivíduo vai arrastando por toda a escola. Mas, eu queria contar É engraçado, mas é perverso, né? Exatamente. E também, isso também dando aula na periferia, escola pública da periferia. Ou seja, esses indivíduos vão, durante a sua vida adulta, ter muito menos oportunidades do que as outras pessoas que têm mais condições financeiras e que podem remediar esse fato e que, eventualmente, também têm contato em casa com cultura. Porque isso também é verdade, né? Isso é muito engraçado. Na escola particular, usa o mesmo método que usa na escola pública. Só que na escola particular, o pai está em cima da criança, né? O pai paga o psicopedagogo, paga a professora de reforço. Então, eu dando aula para uma professora, para uma escola, daí uma das professoras falou assim, não, mas eu sempre alfabetizei as crianças com método global. E ela é uma professora excelente mesmo, contando a sequência didática que ela usa e tal. Eu falei assim, mas você dá aula na escola particular, não é? Ela falou assim, e o que você fazia com o menino que não conseguia? Encaminhava, não é? E depois alguém que conhecia ela falou, é verdade, ela é super intolerante com quem não consegue, sempre a culpa é do menino. Eu falei assim, então a pergunta é, o mérito não é seu, o mérito é da família, falei pra ela, né? Na frente de todo mundo, eu falei, o mérito não é seu,
porque você usou um método errado. Agora, a pergunta é, quão longe você iria se você tivesse usado um método certo? Porque a verdade é que o Brasil vai mal nos testes internacionais, inclusive as escolas particulares vão mal. Sim. Por quê? Porque tudo depende da leitura. E se mesmo na escola particular você demora... Se com método fônico você poderia ter as crianças com 2, 3 meses alfabetizadas, lendo pequenos textos, claro, ainda para aperfeiçoar, né? Só que você perde o ano inteiro alfabetizando esses meninos e só vai mandar a mãe procurar o psicopedagogo lá para o meio do segundo semestre. Imagina o que você faria se você tivesse alfabetizado eles em 3 meses. Quantas habilidades, quanto tempo eles não poderiam ter gastado em outras tarefas que não fosse a aprendizagem da leitura e escrita. É algo que dá para resolver fácil, entendeu? Claro que não nos casos que a criança tem algum transtorno, mas criança atípica, né? Ainda mais na escola particular. Então, é o mesmo método. Porque a gente vive um lugar que eu gostei de você ter dado a chance de falar do Humberto Eco, que eu fico assim, gente, será que agora eles vão entender o que é evidência científica? Talvez, quem sabe, né? Que não dá para... A Maria Ferreira teve uma hipótese. Legal, é o início. Tem um valor histórico, Tem né? valor, Tem um valor histórico, mas a ciência é assim, vão acontecendo outras coisas. Imagina, é como se a gente fosse usar a química hoje do Aristóteles. Tem o seu valor de ter proposto coisas lá, mas agora na aula de história você fala dele, não na aula de química. Perfeito. Química tem que ser atual, né? Isso já foi demonstrado errado há muito tempo. Que não quer dizer que eles não tenham mérito. Aquela altura, o Aristóteles tem mérito, elas têm mérito, mas isso já faz muito tempo, a gente tem tantas outras coisas, né? Quero te fazer outra pergunta. Chegou no primeiro ano, e aí a gente vai trabalhar na alfabetização. Quais são os pré-requisitos que o indivíduo tem que ter para conseguir ser alfabetizado no primeiro ano? O primeiro deles, assim, que é certeza que você tem que ter a consciência fonológica, é uma das habilidades que estão mais relacionadas à questão da leitura e escrita. Daí a consciência fonológica, o que o pessoal às vezes também não entende, né? Que a habilidade de leitura, ela é complexa, é como se fosse o motor de um carro. Tem várias pecinhas que estão funcionando. Uma pecinha muito importante é a consciência fonológica, que vai impactar uma outra peça da leitura, que é a decodificação. Então, entender que a letra tem um som. Óbvio, se eu tenho consciência fonológica, né? Vou entender. Vou conseguir fazer essa relação aí do grafema e do fonema. Mas uma outra habilidade é a nomeação automática rápida. Então, a criança que... Isso é muito nítido, dá para você ver isso rapidinho. Eu, uma vez, fiquei de substituto de uma professora, que eu só dei aula para 3º, 4º e 5º ano, mas um dia eu fiquei substituindo a professora do pré. E eu estava no Mackenzie estudando sobre nomeação automática rápida, essas coisas, e eu fiquei, vou ficar com as crianças aqui. Já pensei no antecedente, né? Se eu não tiver uma atividade, eles vão bagunçar. Aí eu fiz uma fila, e nem foi bem a nomeação automática rápida, porque eu só fiz algumas formas que eu sabia que eles conheciam. Quadrado, círculo, triângulo, estrela, alguma coisa assim. Aí eu pedia, vamos ver quem sabe, o Pro vai ver aqui quem sabe, vamos fazer a fila. Aí vinha a criança, quadrado, círculo, triângulo. Aí tinha um outro que ficava... E alguém falava... Círculo! Não, deixa o amiguinho falar, não sei o quê. Esse que tá... ele tá com uma dificuldade de nomeação, né? E a habilidade de nomeação automática rápida, que já pode ser investigada no ensino infantil, você tem teste para aplicar isso, ela é um preditor também da fluência de leitura, que tem a ver com a automatização da leitura. Então, né, faz todo sentido. Se eu tenho dificuldade, às vezes, de buscar o nome de uma coisa, eu tenho que buscar o som que determinada letra faz, né? E fazer isso de forma veloz. Então, a ciência também mostra isso. Então, é uma coisa simples. Se eu identifico lá no prézinho que eles têm dificuldade de nomeação automática rápida, eu faço estratégia de nomeação. E pode fazer até no campo semântico, de acordo com alguma sequência didática que você queira fazer, né? E aí você vai aumentando o vocabulário das crianças e também a velocidade com que elas nomeiam. Então, são 2 habilidades muito importantes para a leitura e para a escrita. Aí, quando você pensa na compreensão da leitura, obviamente não adianta só decodificar rápido, né? Então, aí, por exemplo, o vocabulário é uma habilidade importante. Então, a criança que não entende o que você fala na oralidade também não vai entender lendo, por melhor que ela leia. Então, por isso que é o modelo componencial. Inicialmente, a bateria de avaliação cognitiva da leitura ia chamar a bateria de avaliação
componencial da leitura, porque foi baseado no modelo do Aaron, do modelo componencial da leitura. Que ele coloca isso, que a leitura ela é resultado da interação do domínio ecológico, do domínio cognitivo e do domínio psicológico. Só que dentro de cada domínio, então, por exemplo, no domínio ecológico, ele está vindo de uma família bilíngue, por exemplo, né? Dentro do domínio psicológico, a autoestima da criança, por exemplo. E dentro do domínio cognitivo tem 3 habilidades, que é fluência, decodificação e a compreensão oral, a linguagem oral, né? A gente, professor, não consegue mudar a quantidade de alunos que tem por sala, que estaria dentro do domínio ecológico. Tem coisas do domínio psicológico que você não vai conseguir mudar, né? Agora, do domínio cognitivo, a gente tem total condição de mudar. Só que a gente não muda, né? Então, assim, cerca de 60% do desempenho em leitura e escrita não estão nesses outros domínios, estão no domínio cognitivo. Por isso que a educação baseada em evidência é, para mim, uma missão falar disso. Porque você vai mudar a vida das crianças. Eu costumo falar assim, ó, eu acredito que o país pode mudar, mas uma mudança real só vai acontecer se passar pelo chão da sala de aula. Tem que passar pelo chão da sala de aula. E isso começa, tem muitas necessidades na escola, tem muita coisa que é importante. Mas o primordial é ler e escrever. Eles têm que ler e escrever, a gente tem que conseguir o mínimo primeiro. Depois você me fala das outras coisas. Vamos fazer o arroz com feijão, porque se eles lerem e escreverem, o Vitor Hugo, ele fala isso, instruir-se é libertar-se. Eles vão se libertar, porque a linguagem é um efeito em cascata, né? Então eu sei ler, eu vou poder entender melhor o mundo, eu vou poder entender melhor a minha emoção. E ele pode decidir o que ele quer aprender depois, que ele pode ler sobre aquilo, né? Então, assim, é muito libertador, né? Então o Paulo Freire, ele falava isso, que para você não ter uma educação bancária, né, uma educação que só alimenta o sistema, você tem que colocar na mão do pobre a ferramenta que a sociedade legitimou para que ele possa transformar essa sociedade. Só que é justamente o contrário do que os defensores do Paulo Freire fazem, né? Eles não dão a ferramenta. Então, assim, o objetivo da alfabetização é comum, independente do método, o objetivo é o mesmo, que eles tenham um senso crítico, que eles saibam ler qualquer tipo de gênero textual, que eles mudem a sociedade, né? Que eles mudem a si mesmos. Só que esse é o objetivo. O processo para se alfabetizar não é por meio do método global, entende? É aí que está o problema. Agora, já que você falou de Paulo Freire, vamos entrar numa outra polêmica aqui, que é o seguinte. Nós tivemos, durante o governo Bolsonaro, o Nadaline, que foi o secretário de alfabetização baseado em evidências, e teve um plano de alfabetização. E aí fica um negócio que às vezes as pessoas interpretam como uma questão política, como se fosse vinculada à política partidária. O que você achou desse plano? O que você achou dessa postura, dessas coisas que aconteceram? Como é que você vê essa gestão? Primeiro, eu estou feliz de estar aqui, porque eu acho que, assim, num mar de incompetência, de gente covarde, você é um dos caras que eu sigo e que eu vejo que tem coragem de falar algo de qualidade, falar a verdade, né, para o bem das pessoas, né, porque tudo é muita politicagem. É, né? Demais, as pessoas se comportam sempre pisando em ovos, né? E ainda ontem eu estava dando aula, né, na faculdade, e eu estava falando sobre isso. Eu falei, olha, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu já votei no Lula, fui a favor do impeachment, tipo, acho que o Bolsonaro teve suas contribuições, também fui a favor do Bolsonaro não se reeleger, enfim. Acho que isso tudo é legal. E uma coisa que eu acho legal nessa coisa da alternância, que acho que explica, eu vou responder o que você está colocando aí, é a questão de que esse mesmo pessoal que está agora contra a política nacional de alfabetização era o pessoal que estava batendo panela na época do Bolsonaro, que queria a ciência para a vacina. Eles queriam a ciência na vacina. E a ciência tem aquela pirâmide da hierarquia das evidências científicas. Por que eu estou escolhendo ciência? Porque a vacina é perfeita? A vacina não vai ter nenhum efeito colateral? Não, mas é o caminho mais seguro para eu seguir, né? Por quê? Porque a ciência está dizendo, porque tem um método que está dizendo que é dessa forma. E aí, uma coisa que eu fico feliz de ter tido essa alternância, porque, cientificamente falando também, o modelo que o Brasil adotou do Bolsa Família é um modelo que é importante, que é referenciado no mundo inteiro.
E quando o Bolsonaro entrou, deixou de ser uma coisa do Lula. Passou a ser uma política de Estado, né? Então, ele trocou de nome, mas percebeu-se que não tem como um país injusto como o nosso não ter uma política de redistribuição de renda. Eu tinha esperança que agora que o Bolsonaro saiu, as coisas boas que ele fez, porque ninguém é o Satanás, né? Que só faz coisa errada. Você faz coisa boa e faz coisa errada. Então, eu sou a favor da vacina, que o Bolsonaro era contra, mas o Bolsonaro trouxe o Plano Nacional de Alfabetização, que é baseado em evidência científica. Então, não me importa se foi o Bolsonaro que trouxe ou não. Eu sou a favor do Plano Nacional de Alfabetização, ora bolas, né? Então, eu estava falando exatamente isso, que eu achava que o plano, enquanto eu estava falando, os defensores do Lula estavam ficando nervosos na sala. Daí, num outro momento da minha fala, os defensores do Bolsonaro estavam ficando nervosos. Mas eu falei, mas pouco me importa de qual lado do espectro você está. Eu queria que você tivesse um parâmetro mais racional para escolher. Não importa o político. É a mesma evidência, é o mesmo método científico para falar da vacina, é o mesmo método para falar qual é a melhor forma de você alfabetizar e por que você não vai aceitar isso, né? Então, eu continuo falando nos posts que eu faço, tudo mais, eu falo, gente, pode baixar o Plano Nacional de Alfabetização aqui enquanto o MEC ainda disponibiliza, porque senão é capaz deles tirarem, né? É muito triste que esteja nesse lugar político, né? Que as pessoas não estão olhando para as crianças. E quando isso vem da escola pública, é ainda mais prejudicial, porque, por exemplo, um dos meninos que eu dei aula na escola pública, você lia, não tem prova, né? E sendo que as pesquisas mostram que a prova não avalia tudo do menino, mas avalia alguma coisa. E sem estresse nenhum, também não tem aprendizagem. Precisa ter um estressezinho. Um estresse absurdo também não vai ter aprendizagem. Mas tem um ponto ótimo de estresse, né? E a prova, então, é boa. Porque não só para avaliar, mas a prova, de fato, quem estuda para passar também ali na prova vai aprender um pouco mais, né? E mais na escola pública não tinha prova, mas tinha relatório. E além do relatório, o Kaique lá, não era Kaique, era Cauã. Hoje eu posso falar que tem muitos anos, então qualquer Cauã é aleatório, tem muitos Cauã. Parecia que era a personificação do Satanás. Se você é do lado da direita, você vai achar que ele era a personificação do Lula. Se é do outro, você vai achar que era o mini Bolsonaro. Ele era terrível. Pensei, meu Deus, o Bin Laden tá vindo para minha sala. Só que eu apliquei o RTI. Com o RTI eu consegui identificar nesse ano as crianças que tinham suspeita de risco para transtorno de aprendizagem, para deficiência intelectual, e para isso eu tinha que preparar uma tarefa mais simples. E tinha o Cauã, que ele só tinha um problema. Ele era muito inteligente. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei no início do ano, vi que tinha 2 crianças escrevendo tudo aglutinado. Mostra o quê? Que ele não tem consciência de palavras. Então, eu fiz uma brincadeira com eles. Falei, gente, isso aqui é brincadeira para fazer no prezinho. Só que a gente está fazendo um treino cognitivo. Significa que os neurônios de vocês vão ficar mais fortes, vai ser mais fácil de escrever e tal. Aí fiz uma brincadeira meio lúdica para trabalhar com ciência fonológica. Era um 5º ano já. Depois eu peguei umas 5 frases tudo aglutinada. Cortei, falei para eles, vocês têm que cortar as frases, a palavra, achar qual é a palavra, fazer os palitinhos para separar a frase e copiar as palavras separadas. 3, sei lá, no máximo 5 frasezinhas curtas. Pro Cauã, que era muito inteligente, eu cheguei para ele e falei assim, Cauã, você é muito inteligente. Inteligência tem a ver com memória. Então, o que eu quero que você e o seu amigo faz? Eu quero que vocês leiam a palavra, você vai separar também as palavras igual todo mundo, só que você vai virar. E você vai escrever de memória. Aí, você vai corrigir o do seu amigo e o seu amigo vai corrigir o seu. Que eu estou trabalhando também essa heterorregulação. Então, é mais fácil achar o erro do outro do que achar o nosso próprio erro. Então, eu estava trabalhando a ortografia com ele, estava trabalhando a memória. O Cauã nunca deu problema. Aí, chegou num determinado momento do ano que o Cauã me amava. Matemática, ele falava, professor, eu não gosto de matemática. Eu falei, porque você não teve aula comigo, rapaz. Você vai ver que você vai adorar matemática. E foi dito e feito. Ele se destacava em tudo. Era outra criança. Aí eu falei pra mãe, mãe, coloque ele numa escola particular, porque do bairro aqui, porque ele é muito bom. E no 6º ano, a professora aqui que dá aula no 6º ano falou para eu parar de ensinar eles, porque elas vão ter que alfabetizar os meninos. E eu estou ensinando pronome, estou ensinando conjugação de verbo.
coloca ele numa escola minimamente estruturada. Aí passou uma professora, ouvindo a conversa e fazendo cara feia assim pra mim, né? Aí eu falei, olha, estão fazendo cara feia pra mim, mas você sabia que os filhos dela não estudam aqui? Ela trabalha um período inteiro só pra pagar a escola do filho dela. O marido dela nem precisava que ela trabalhasse, mas a escola ia trabalhar só pra poder ter o filho dela na escola particular. Então, e ele estava escrevendo às vezes coisa errada e tudo mais, um menino brilhante, né? Então, assim, essa politização é muito perverso. Porque para o filho do pobre, você fica lá falando usando o construtivismo para justificar método global e uma bagunça que é no ensino, e o seu próprio filho, você coloca lá numa escola que independente do que é, se é método fônico, se é método silábico, o que é uma escola que vai fazer o negócio acontecer. Né? Eu, por exemplo, na formação perguntava para uma formadora, nunca vou esquecer isso, por que não pode ensinar a tabuada? Ela, não pode, porque o método não deixa ensinar a tabuada, não sei o quê. E eu não entendia nada de neurociência nessa época, mas eu tinha bom senso, né? Eu falo assim, mas não vai ficar mais fácil ele fazer a continha se ele já tiver decorado a tabuada do que ter que pensar toda vez o zero da tabuada? Não, mas isso é contra o que a Ed fala, não sei o quê. Aí a filha da formadora, que estava no 2º ano, e eu tinha a turma do 5º, e a menininha estava no 2º ano, chegou para mim, viu que a gente estava discutindo de tabuada, falou, tio, sabia que eu já sei a tabuada do 2? Com o uniforme da escola particular, né? Então a gente fica nessa ideologização, né? Nesses debates ideológicos, fechando o olho para as evidências, politizando algo que não deveria ser político. E com um discurso, às vezes, bonito, né? Então, muita gente aqui vai ter raiva de mim, entendeu? Mas eu não quero agradar professor velho. Eu quero agradar, eu quero alcançar algum professor que nos ouça aqui e que fale, pô, tem um caminho. Os meninos não estão aprendendo que nem esse final de semana que eu estava dando aula, eu falei assim, olha, se 80% a 90% da sua turma não estiver aprendendo, você tem que ser humilde e falar, tô errando. Eu tô errando em alguma coisa. Eu falei, foi porque eu percebi que eu estava errando que eu fui fazer a psicopedagogia. Eu queria mudar a vida de uma criança, que foi esse menininho que eu contei no começo aqui da conversa. E no final das contas, a minha vida que mudou. Hoje eu tô aqui com o Selma no podcast, poxa vida. Eu fui fazer mestrado, doutorado. Mudou minha vida, inclusive, financeiramente. Porque eu coloquei tudo de mim naquilo. E eu não quis terceirizar a responsabilidade para as famílias, porque no final das contas é isso, também com uma mãe dessa, também porque é pobre. E aí tem um estudo da Carolina Nicaedo, um estudo multicêntrico que fala da pobreza e a mente. É um estudo bem grande, com a Universidade de Luxemburgo, a USP e umas outras universidades. E aí eles pegaram, vou falar bem basicamente, tá? Eles pegaram as crianças de vários níveis socioeconômicos e eles avaliaram qual que era o desempenho cognitivo deles. Então, as crianças de classe A e B tinham um desempenho cognitivo muito semelhante, não era estatisticamente significativo. As crianças tinha A, B, tinha C, D e E. As crianças de D e E tinham também um desempenho muito parecido. Mas esse grupo aqui do C tinha criança que estava na escola particular e tinha criança que estava na escola pública. Os que estavam na escola pública tiveram um desempenho semelhante às crianças de nível D e E. E as que estavam na escola particular tiveram um desempenho mais próximo das crianças de nível A e B. Ou seja, a variável tipo de família, nível socioeconômico, não foi tão preponderante quanto a variável tipo de instrução, tanto para o desenvolvimento, não acadêmico só, mas para o desenvolvimento cognitivo, das funções executivas, da linguagem, né? Então, o tipo de instrução que você está ofertando. Então, é por isso que eu falo que se vai ter uma mudança no nosso país, tem que passar pelo chão da sala de aula. Então, não tem nada, e não é uma coisa cara, é uma coisa que o professor saberia fazer. Então, uma das coisas que eu falei, se alguém aqui nos ouvir, se você tem uma prioridade e uma urgência, você tem que fazer uma escolha. Daí o pessoal se dividiu. Alguns, não, tem que fazer a urgência. Pô, é urgente. Não, você tem que fazer a prioridade, né? Então, assim, uma diretora que estava no curso, falei, você não vai conseguir mudar tudo, mas pega a sua melhor professora e coloca no 1º ano. O 5º ano, você vai ter ganhos muito pequenos agora, porque já perdeu plasticidade cerebral, porque as professoras não sabem aplicar a técnica. Então,
Agora, se você cuidar bem do primeiro ano, esse primeiro ano não vai ser o futuro quinto ano terrível, vai ser um quinto ano bom. Se você esperar 5 anos, dando foco na prioridade que vai ser aqui alfabetizar os do primeiro ano, depois a professora do segundo ano, mesmo que for uma professora tapada, ela vai conseguir dar conta do menino, porque aí o menino no segundo ano que sabe ler, dá para fazer o gênero textual, a sequência didática, porque ele tem o básico para isso. Mas a do primeiro ano, ela tem que aplicar os métodos com evidência, ora bolas. Então pega as 2 melhores e coloca no primeiro ano para a gente resolver isso. Senão não vai resolver nunca. É uma coisa simples, entende? E eu não sei porque não entra na cabeça das pessoas. É difícil, né? Você está falando de os indivíduos aprenderem ou não aprenderem, se você desenvolveu certas habilidades, e tudo isso passa por avaliar, ou seja, como é que eu faço para saber se ele tem essa habilidade ou se não tem? E aí eu queria que você fizesse uma apresentação aqui, rápido, do que são os testes que existem, que podem ser utilizados por professores, que permitem avaliar diferentes habilidades. Eu, inclusive, vi um vídeo seu que eu gostei muito, que é sobre a avaliação de hipótese, né? De leitura. Que é uma avaliação que às vezes dá uma coisa, às vezes dá outra. Por quê? Porque não é uma avaliação que passou por um processo científico de validação. Mas quais são essas avaliações, algumas delas, que estão à disposição do professor? Porque avaliar, ele serve para saber se aprendeu ou não, mas serve para eu saber o que eu vou ensinar. Ou seja, tem um valor também para o meu planejamento, para saber se o que eu estou fazendo está dando certo e para saber para onde eu vou, né? Sim. Inclusive, entre esses testes, eu sei que tem um Bacoli, que você é coautor. Sim, exatamente. Os primeiros testes que eu conheci foram da Alessandra Seabra e do Fernando Capovilla, né? Então, até a primeira vez que eu vi a Alessandra Seabra, parecia que eu estava vendo uma artista de cinema, que depois ela veio ser a minha orientadora. Ela é sumidade, né? Então, ela tem tanto instrumento de avaliação quanto de intervenção. Então, por exemplo, na minha turma eu usei o TCLPP, que é um teste que eu ainda uso no consultório, que eu posso aplicar individualmente, mas ele também é padronizado para você aplicar coletivamente. E aí ali eu consigo inferir qual estratégia de leitura a criança está usando, né? Ela está lendo mais pela rota fonológica ou pela rota lexical, né? Ou ela não está usando nenhuma dessas rotas, ela está usando mais o hemisfério direito, né? Que se ela está usando alguma estratégia que eu infiro que ela está usando a rota fonológica ou a rota lexical, ela está usando o hemisfério esquerdo. Mas dependendo de como ela performa ali no teste, eu consigo inferir que ela está usando uma estratégia logográfica, ou seja, ela está tratando a leitura da mesma forma que a gente lê uma placa de trânsito. Eu tenho estratégia logográfica na minha cabeça, você tem, todo mundo tem. Então eu não leio. Como oriental, né? Oi? Como a leitura oriental. Não seria como a oriental, porque até a oriental, o fônico, ele ativa também o lado esquerdo do cérebro, até a oriental, que é pelos pictogramas, né? Você também precisa dessa consciência fonológica e também é esse hemisfério esquerdo. Na logográfica é quando a criança, é por isso que o da Emília Ferreiro não dá certo, a sondagem de leitura. Porque, por exemplo, uma criança de 2 anos sabe ler Netflix, ela não lê Netflix, você não lê Coca-Cola, você não lê uma placa escrito pare, você interpreta o significado daquilo pelo hemisfério direito. Entendi. Agora, a leitura, você tem que ter uma reorganização da parte esquerda, do hemisfério esquerdo do cérebro. E você tem 2 caminhos no hemisfério esquerdo. A parte da decodificação, que é a primeira, ou para uma palavra nova, e depois você vai montando um banco de palavras, o léxico mental, né? E você pode depois reconhecer a palavra por ali. E o teste te permite ver isso. Essa criança está acertando as palavras, chutando, pegando pista só visual da palavra, que é a estratégia logográfica. Então, se é uma palavra muito frequente que está lá na sondagem, a criança pode acertar, por exemplo, castelo, porque ela ficou vendo o castelo da Disney o final de semana inteiro e chegou na sondagem e leu o castelo. Mas uma criança que lê príncipe teria que saber ler sapato também, pato. Mas ele lê príncipe e não lê pato. Então pode ser que ela está desenhando a palavra pela estratégia logográfica, não necessariamente escrevendo, não necessariamente lendo. Então você não tem como ter o controle dessas características psicolinguísticas na sondagem da Emília Ferreiro. Então, por isso que tem hora que a criança consegue e tem hora que não, porque a estratégia logográfica vai ter hora que vai dar certo, vai ter hora que não vai dar certo. Pelo teste, por um teste padronizado, eu consigo saber,
Se ele está usando estratégia logográfica, provavelmente, então, nem consciência fonológica ele tem. Então, eu tenho que começar bem do zero. Agora, se ele já está lendo pela rota fonológica, ele já sabe decodificar, mas ele ainda não sabe ler as palavras irregulares, por exemplo, táxi. Então, muda totalmente a minha intervenção. Ele está lendo pela fonológica, mas ele está tendo troca entre os pares surdos sonoros. Tudo isso o teste mostra. E é um teste super simples, que a criança tem que fazer um X ou um círculo, um X ou um círculo. Qual é o nome desse teste mesmo? TCLPP. TCLPP. Aí você tem o TCLPP, não tem como não falar do TDE, né? Porque o TDE, inclusive, o neuropsicólogo usa. Ele também tem, para alguns anos, você também pode aplicar ele coletivamente. É um teste que a gente pode falar que é padrão ouro, que tudo que é pesquisa usa o TDE. E ele vai ter... TDE é 2 agora, né? O 2, Ele tem para leitura, para escrita e para matemática. E você, falando aqui da leitura, que é o nosso tema, você pode aplicar o TCLPP para ver como que a criança está lendo e ver também a parte da escrita e combinar essas duas medidas que você vai ter, né? Essas duas informações você vai ter, porque é um trabalho investigativo, porque o não aprender é sintoma, é igual uma febre. Eu posso ter febre por 1000 motivos, por um câncer ou só por causa de um resfriado. Então, o não aprender, que nem no 5º ano, no primeiro momento, todos performavam como se fosse no mínimo disléxico, quando eu apliquei o RTI no 5º ano. Mas eu entrei com a intervenção, em 2, 3 meses, as crianças sem transtorno, todo mundo estava lendo. E aí, então, o RTI é bom até por isso, porque você consegue... não é só o teste também que vai te dizer o que é para o diagnóstico, né? Em termos de diagnóstico, o RTI ajuda você a diferenciar. Aquela criança que performou mal no teste, é por um problema de ensinagem, era por um problema de instrução, ou ele de fato tem um transtorno, né? Então, tem esses testes. Tem mais testes para as crianças do 1º ao 5º ano. A BACOL, que você falou, é a bateria de avaliação cognitiva da leitura. A gente, com base no modelo do Aaron, que vê a leitura competente, né, que envolve a compreensão da leitura, como resultado, como eu falei, né, da interação de diferentes domínios, especificamente no domínio cognitivo, do reconhecimento de palavras, da compreensão oral e da fluência. Então, a gente já está disponível para comprar pela editora Menon o teste de reconhecimento de palavras, o teste de compreensão de texto, que seria uma medida geral, e agora está para sair o teste de fluência de leitura, de palavras isoladas e de textos, que vai ver a automatização da leitura, a prosódia, né? Vai ver esses outros aspectos. E sem influência não tem leitura de verdade ou compreensão avançada se você não tem influência, né? Sim, e tem também o teste de compreensão oral da BACOL. Então vão ser 4 testes, tá? Legal. E a gente não pode deixar já que a gente está discutindo esse tema, nós não podemos deixar de falar do Fernando Capovilla, né? Eu vou contar uma história para você. Ele é um dos coautores também do Parecer 50, que já estava no Conselho Nacional de Educação. Nós compusemos lá um grupo, né, para a elaboração dessas diretrizes para inclusão escolar de alunos autistas, e eu e ele fazíamos um bate-bola incrível, assim, sobre evidência científica. Ele levantava a bola, eu cortava, eu levantava, ele cortava, porque a gente tem um discurso muito alinhado, né? E é uma pessoa, assim, nessa área sua de alfabetização baseada em evidências, extraordinária, né? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho dele, desse legado que ele tem construído. Não, para mim, como eu falei, o que eu tinha na sala de aula, eu citei alguns instrumentos, mas tem outros instrumentos, né? E tudo que eu conhecia era o Capovilla e a Alessandra Seabra, tanto para avaliação padronizada... Que trabalham muito juntos, né? Inclusive. Tanto para avaliação quanto para intervenção. Então, assim, para mim ele é de suma importância. Muita gente às vezes já criticou o Capovilla pela paixão, né, com que ele defendeu o método fônico. E o pessoal xiita do construtivismo, que eu não vejo problema no construtivismo, né? Mas misturaram o construtivismo com o método global, e aí o método global virou o método que o pessoal fala que é o método construtivista. Então, o pessoal às vezes ficou pegando o ranço do Capovilla. Mas eu sou um cara muito apaixonado também. Quando você vê que essa evidência científica pode mudar a vida de alguém, né? Então, a gente fica focalizando sempre nas crianças que têm dificuldade. Mas eu falei para você do Cauã, que era um menino brilhante e que ele achava que não era inteligente e que a mãe achava que tinha algum grande problema porque estava toda hora recebendo reclamação na escola. E você vê o impacto que isso pode ter, o impacto real na vida das pessoas, que pode ter na nossa nação, né? Então, eu me identifico com ele, com essa paixão com que ele faz a ciência
e defende ali a verdade, porque é defender o pobre, né? No final das contas, na minha cabeça, não estão os meninos que eu atendo no consultório, porque eles vão dar um jeito. No fundo, quando eu estou falando do método fônico, eu imagino que é o que está na cabeça do Capovilla também. São as crianças pobres do nosso país, né? É mudar o nosso país, né? Então, acho que tem um impacto sensacional. Você sabe eu sou fã. Sabe que eu sempre achei, às vezes, que eu era meio mordaz, assim, nas minhas falas. Porque você tá na internet, você às vezes se empolga, né? Aí eu peguei uma edição anterior, não essa atual, porque essa não tem mais, mas outra edição do livro Método Fônico dele com a Seabra, né? Cara, e ele tem um texto de introdução que eu falo, meu amigo, esse cara bate muito mais pesado do que eu. Ele bate na cabeça, na nuca, porque ele faz uma crítica feroz à falta de utilização de prática com evidência. Eu falei, agora me tornei um lorde. E é claro que ele é um lorde, ele fala sempre de uma maneira muito elegante, né? Eu falo mais deselegante que ele, né? Mas a batida foi pesada ali. Ele é o cara que nunca teve pudor em fazer essa disputa por práticas com evidência, né? Eu acho ele incrível mesmo. Ele é um dos pioneiros, né? Então, quando eu for falar dos métodos, né, que me pedem, então qual o método que você... Até uma aluna nessa aula que eu estava no final de semana, ela falou, aí é só comprar o método que o professor Gabriel está vendendo. Eu falei, não, eu não vendo o método, não. Daí a PNA, inclusive, não chama de método fônico, né? Chama de estratégias fônicas. Que acho que é o mais correto, né? Porque o método fônico aqui, a gente associa ao método que o Fernando Capovilla trouxe. Então, ele foi pioneiro. Então, falou, olha, o primeiro método aqui com evidência que eu conheço, historicamente, numa linha do tempo falando, é o do Fernando Capovilla e da Alessandra Seabra, que é esse livro aqui. Você pode comprar ele. Ele vai falar o quê? Que você tem que mostrar de forma explícita e sistematizada os sons da fala. O que é sistematizado? Que você não vai necessariamente fazer o B só porque o B é a segunda letra. Você vai fazer primeiro as letras que se alongam na corrente da fala, que são mais simples. E a neurociência fala que as conexões simples são a base das conexões mais complexas. Então, primeiro eu vou aprender o depois o s. Então, ele propõe uma ordem ali de você apresentar, uma sistematização. Depois você vai continuar com as mais regulares, enfim, depois para as mais irregulares. Mas depois tem o da Jardine, que é o método das boquinhas, que o nome técnico é fono-viso-articulatório. Por quê? Porque além de mostrar de forma explícita, hoje o novo método fônico também mostra as boquinhas. Mas a primeira é a Jardine que fazia... chamou a atenção que algumas crianças precisam dessa pista. Então eu vou falar assim, olha, o F é diferente do L, mas o F confunde com o V. Então você vai mostrar para a criança, olha, o F tem um ventinho e o V tem um motorzinho. Então na escola e depois também no consultório, várias vezes a criança não pega. Aí eu falo, não, coloca a mão na garganta do pro aqui, ó. Agora vê se você está fazendo. Não, você ainda está fazendo... Quero que você faça... A boquinha está certa, mas ela tem que vibrar aqui embaixo. Então você vai dar uma pista da articulação. Você mostra o desenho, né? Da articulação, de como produz aquele fonema. Porque ela é fono, a Jardine. Então faz todo sentido. Aí mais recentemente tem agora o método das onomatopeias, que é da Sandra Pugliese, do Instituto Ler Mais. E ela também é uma todos são instrução fônica, né? Ela também vai falar que tem que ser instrução fônica, vai propor uma sistematização, cada um tem a sua sistematização, que você não vai copiar exatamente do Capovilla, mas também é do simples para o difícil. E ela acrescenta, além dela dar a pista da boquinha, ela dá a pista das onomatopeias. Então ela vai falar assim, por exemplo, o sh e o j, confunde a boquinha assim, vibra e coisa e tal. Mas você também pode lembrar que o sh é o barulho que a gente faz quando o neném está dormindo. E o j é o barulho que... Daí tem o desenho que a gente faz quando liga o micro-ondas. Ele faz... Então fica mais lúdico. Para uma criança, que eu falei que a gente alfabetiza as crianças quando? No primeiro ano. Não tem nada... Eu falo, para com essa história que tem que ser significativo e que tem que partir do texto. A professora me mostrou lá um livro, eu falei, misturado ali, consciência fonológica, falei, olha, segue a ordem do método fônico, já que você tem que usar esse livro aí, faz as atividades de consciência fonológica que o método estava propondo, mas de forma não sistematizada, falei, segue a sistematização desse outro livro,
E ignora essas coisas de parlenda que tá falando, faz na oralidade. Os meninos não têm idade para fazer isso aí, né? E usa essas estratégias aqui que eu tô falando. Então, esse método agora, ele fica mais multissensorial. Então, na aula de neurofisiologia da aprendizagem, a gente entende por que o multissensorial é bom. Se eu fizer assim, ó, que música que vem na sua cabeça? E que eu vou olhar para a câmera para ver que música vem na sua cabeça. Dá tempo para eles falarem. Você é roqueiro, você já deve saber. Eu não sou roqueiro, não, mas Não eu é? sei. Não sendo, todo mundo acha que por causa do seu Do cabelo, você não é roqueiro? Não. Eu sou cara da MPB Zona, Elomar, MPB. Xangai. Eu sou da outra. Tem a vibe daí. Também, meu. Mas você sabe que música é. Claro, Acho que o pessoal sabe, né? É, claro, com certeza. Canta você que canta em inglês. Eu não canto inglês, eu não sei essa música. Aquele inglês. Rock You. Acho que vocês entenderam, né? É Pink Floyd isso aí, né? Mano, eu não sei. Eu sou também não sei. MPB, eu sou muito eclético. Eu não sei o que, Rogers. Eu sou igual a esses... Ignorante. Não, exato. Mas dá pra fazer uma analogia boa. Eu ia falar, eu sou eclético, daquele eclético que no final das contas não é nada. Que esse que é o problema de misturar algumas metodologias, né? Que nem Magda Soares, que parece que tá fazendo... Não, a Magda Soares também falou, mas falou tudo misturado com o método global, uma confusão, o negócio sai do lugar, porque não tem sistematização, tem que ser sistematizado. E a interpretação que ela faz da guerra dos métodos é a interpretação que eu discordo muito. É como se depois chegasse à conclusão que o método não importa. A conclusão não foi essa. E é o discurso dos professores, né? A conclusão foi o contrário. No mundo inteiro foi abandonado o método global, né? A discussão a rota é fônica. Agora, a variação teve muitas variações. Você citou 3 variações. Tem, por exemplo, do Montessori, que é uma variação fônica também. Só que é interno lá. Eu sempre falei do método, a gente chama de método de equivalência de estímulos, que é da análise do comportamento. E aí, enfim, comecei a ler sobre o método fônico, e aí eu descobri que é um método fônico. Porque a rota é fonológica, mas a maneira de compreender os fenômenos é diferente. Ou seja, não é exatamente o método exatamente, mas é a rota, a metodologia tem que ser fônica. Né? Esses 3 que eu falei, eles seguem os mesmos princípios da sistematização, ou seja, leva em consideração características psicolinguísticas dos fonemas. Tem fonemas que são regulares mais fáceis, tem fonemas que são irregulares, depois quando entra no nível da sílaba, a sílaba complexa é mais difícil, complexa, né? Então é o que o Vygotsky falava, a teoria dos andaimes. Você vai dando desafios que a criança tem condição de acertar por si só, entendeu? Você vai mostrando de forma explícita os sons da fala, e aí você vai dando o desafio que você tem 100% de chances que a criança vai acertar. E por que eu gosto de mostrar esses 3? Por causa dessa questão do Capovilla, que muita gente às vezes associa as estratégias fônicas necessariamente ao método fônico, que é o método que ele trouxe para o Brasil. Mas a estratégia fônica tem essas variações, né? E o que é muito legal, que ao longo do tempo foi ficando mais multissensorial. Então, por que eu pedi para fazer a música? Porque, de acordo com a teoria de Hebb, os neurônios que disparam juntos se conectam. Então, um estímulo visual disparou na sua cabeça um estímulo auditivo. Então, se eu mostro de forma explícita o som da letra, mostro as 4 formas da letra, ando na letra, escrevo a letrinha no caderno de caligrafia, pensando no som, eu fazia os meus alunos, vai fazendo o sonzinho do F, enquanto desenha a letra, né? Se eu conto a historinha das onomatopeias, dei o ponto articulatório, dei a questão sinestésica dele sentir. Coloca a mão na sua garganta, sente onde está o som, sente o ventinho. São várias regiões neurais que estão recebendo o mesmo estímulo, né? Estão recebendo a mesma informação por vários canais sensoriais diferentes. É óbvio que quando ele bater o olho no F, vai evocar esse som muito mais rápido, né? Mas tem outros métodos, tem no Norte, no Nordeste, acho que eles não, até onde eu sei, esse instituto só trabalha no Norte e no Nordeste. É um instituto Alphabet, um instituto muito sério, e eles fazem, o pessoal que critica porque parece cartilha, mas não é só porque parece cartilha. Numa escola que eu fui dar consultoria lá no sertão do Nordeste, a diretora falou, você falou pra gente adotar o material, a gente adotou. Só que agora tá todo mundo reclamando, porque elas têm que vir fazer a oratividade aqui. E antes elas podiam fazer a oratividade em casa. Só que ele faz de um jeito que a professora tem que ir na escola digitar alguma coisa no sistema de como a criança está indo nas tarefas. E assim, mesmo que ela não entenda direito de consciência fonológica, isso, aquilo, o livro vai falando, faça tal som, verbalize de tal jeito, ensine as crianças tal coisa. E o negócio dá certo, mesmo sendo uma região muito carente.
A primeira vez que eu vi falar de educação baseada em evidências, eu entrei na internet e só o que eu encontrei foi o Instituto Alfa e Beta. Então eles estão de parabéns, que bom que tem eles aí nessa batalha explicitamente falando de educação baseada em evidências. Acho que foram os primeiros do Brasil a falar, a ser assim, usar essa expressão e fazer primeira defesa disso. Eu gosto de falar dos métodos, porque eu não estou vendendo método. Eu vendo as minhas coisas na internet também. A gente quer vender, a gente quer pagar os boletos no final do dia. Claro. Mas eu gosto de falar isso porque eu não tenho método nenhum de alfabetização. Então a pessoa pode escolher o que ela quiser. Escolhe o que você gostar mais, o que você achar mais bonito, o que você, enfim... tiver mais acessível, sei lá. Né, o que você tem mais jeito ali de fazer, porque às vezes você já ouviu antes, mas tem que ser algo baseado em evidência. Todos esses que eu estou falando são baseados em evidência. Exatamente. Agora, a Magda Soares é baseada numa evidência de que não deu certo, então não faz. Né? Emília Feiro tem uma evidência de que não funciona, até atrapalha. E se for uma criança, por exemplo, os meninos autistas que eu atendo hoje, que eu estou alfabetizando no 3º, 4º ano, no consultório, que seria a camada 3 do RTI, né? Eles poderiam ter sido alfabetizados na sala de aula. Eu sei por quê, não só pelos estudos. Eu sei porque eu tive no show da sala de aula e eu alfabetizei meninos com características muito semelhantes. Né? E aí o pessoal coloca tudo na conta do autismo, mesmo na escola particular, não está aprendendo porque é autista. Não, os seus estão aprendendo, os típicos estão aprendendo com o método global, apesar do método global. Exatamente. Agora, fica evidente quando você tem inclusão que usando um método que não tem evidência científica, essa criança fica para trás mesmo. Aí tem que o pai já pagou o imposto, não teve a escola adequada. Ele pagou a escola, não teve a escola adequada. Você acha que eu vou receber pelo convênio? Não vou, porque o convênio paga uma miséria. Ele paga o convênio, não tem o profissional adequado. Ele tem que pagar 4 vezes por um serviço que ele tinha que ter tido na escola pública. Ele paga 4 vezes. E ele pode pagar, mas a maioria não pode, então fica sem. A maioria não pode, fica sem. Gabriel, quero te agradecer imensamente. Muito obrigado, super papo. Quero te dar um presente aqui, que é esse livro, Crítica à Pseudociência e Educação Especial, Trilhas de uma Educação Inclusiva Baseada em Evidências, que é todo esse papo que a gente está falando aqui, só que aplicado à educação especial, que é a minha praia, né? Então aqui, foi um prazer mesmo. Pô, Foi meu. super papo. Vamos combinar outra aí, a gente fala de outra coisa, falamos de escrita, falamos de... Matemática. Matemática. Assunto não falta, nós vamos combinar. Pessoal, acompanhem esse super papo, vocês acompanharam, eu suponho. Vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, curtir aqui. Quem não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal, porque é para papos como esse que a gente está aqui. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado mais uma vez, Gabriel. É nóis.